Salve galera, eu tô aqui na mira do hit, aqui o nosso programa Um Papo de Compositor, e hoje tendo a honra de receber meu amigo e um cara que eu sou fã e descobri que eu sou muito mais fã ainda, cara. Isso é maravilhoso, né? Vendo o release, o tanto de coisa que esse cara fez que me impactou na minha vida de músico. Eu tô aqui com o grande compositor, produtor, arranjador, maestro, cara, um fenômeno da história da música brasileira, Bozo Barretti. Meu irmão, muito obrigado, que maravilha. Ó, salva de palmas pra você. Que é isso, Que cara. história maravilhosa. Fiquei muito feliz quando eu recebi teu release, porque eu já sabia de muita coisa, mas muita coisa que você fez eu não sabia. A gente vai bater esse papo aqui, né, cara? Muita coisa é bastidor, né, Mira? Mas, porra, cara, tá aqui com você é um privilégio, porque você sabe que eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado. E sempre cobro que a gente tem que fazer uma música juntos. Estamos se devendo. Que eu acho que vai ficar uma coisa legal. Essa é a realidade, certeza, entendeu? você é um hitmaker, cara, tenho certeza. E a tua cara. sensibilidade pra compor, cara, as suas conduções harmônicas, porque eu acabo fugindo um pouco disso. Eu vou muito pro violão pra compor, porque eu comecei a entender que quando eu fazia música no piano, eu complicava demais. Ah, você prefere compor no violão? Prefiro música popular. Sim, Que eu barato. vou muito pra isso, entendeu? Então eu vejo seus caminhos harmônicos e a maneira que você fala também, né? A parte de letra, assim, que eu não sou poeta, cara. As minhas músicas, quando eu faço letra, eu sou papo reto, sabe aquela coisa? Contação de historinha, acabou a história, não tenho mais o que falar. Eu não sou muito proprietário, dom da oratória pra fazer uma Você poesia. é um compositor, um melodista, né, cara? O cara que vem com a música, né? O Bozo, que a gente tava aqui batendo um papo em off, eu fiquei sabendo hoje que ele produziu o primeiro disco que eu comprei na minha vida, cara. Fiquei, porra, tão honrado com isso. O primeiro álbum, acho que é o primeiro álbum do Capital, né? O que tem música urbana, né? Aquele pianão de música urbana, aquele piano de Fátima. É tudo o Bozo Barretti que fez, produziu, né? E Sim. depois acabou entrando pro Capital, né? Entrando pra banda. Esse papo a gente vai levar mais na frente. Tá bom. Mas só pra galera se situar, é um cara que trabalhou, ele foi do Arrigo Barnabé, o Capital Inicial, cara, passou por trilha sonora de novelas, passou por aberturas de novelas, passou por, Simonal, Tim Maia. Gente, o papo aqui vai ser riquíssimo, fica aí que vale muito a pena, meu irmão. Vamos começar do teu começo, porque eu vi lá no teu release que você era um fenômeno, que você com 9 meses já tava assoviando música do rádio, cara. Como é que é isso? Me conta. Pois é, cara, eu tenho até uma música, porque isso eram histórias que me contavam, né? Que eu jamais eu ia me lembrar desse tipo de coisa. Mas é assim, cara, eu ouvia as melodias e sabia assobiar com 9 meses. Cara, absurdo. Eu tenho um neto de 9 meses atualmente, falo, como é que pode, né? Eu não consigo entender o que eu fazia. Mas era assim, cara, eu falo que é um dom, né? Não pode ser outra coisa, uma conexão espiritual com alguma coisa diferenciada. E rolou, cara. Eu fazia isso e tocava, e de repente passei a ser uma... Tocava não, assobiava, passei a ser uma atração da vilinha que eu morava no Ipiranga, aqui em São Paulo, entendeu? Aí vinha a galera, pô, cadê aquele garoto que falou que assobia? E eu... Que barato, com 9 meses. Com 9 meses, cara. A musicalidade já parece que já vem, né, cara? É um negócio absurdo, né? Uma família de muitos pianistas. Legal. 12 irmãos. Muita música em casa? Ouvia muita música em casa. Isso é importante também, né? Qualquer festa era cantoria, né? Minha mãe gostava... Você acha que isso fica gravado na memória da criança ali, pra mais na frente, quando vai se desenvolver como compositor, como artista, assim, como cantor? Você acha que sim? Eu acho que sim, cara, porque meu pai, apesar de ser um pianista, assim, só de tocar algumas coisinhas, assim, né? Mas ele reunia uma galera em casa, levava uns caras que faziam, assim, tocavam pandeiro, tipo um regional, na época chamava-se regional, né? E aí eles ficavam tocando, tal, até, eu lembro, assim, que eu peguei um pandeiro também com 5 meses, com 5 anos, aliás, e comecei a dar umas batucadas, o cara falou, pô, esse moleque é muito musical. Que legal. E aí... Você lembra disso? Me lembro disso, cara. Legal. Uma das primeiras coisas que eu tenho de lembrança, assim, fixas mesmo. E depois, eu ficava enchendo o saco do meu irmão que tocava piano, que começou a aprender o piano, e meu pai também tocava. E eu ficava lá no cantinho, tocando, enchendo o saco deles, né? Tocando outras notas. Mas isso, cara... Já abre o cérebro, abriu né? o horizonte. A plasticidade cerebral já faz assim, né, cara? E aí quando eu vi, tava eu, né? Sensibilidade, Já tava eu tocando. Começou a tocar com quantos anos o piano? 5 anos. Estudar e... Não. Não, estudar mesmo foi quando? 19 anos. 19, Já era profissional. Já tocava violão.
Violão veio um pouquinho depois. Tá. Um pouquinho depois. Primeiro instrumento, piano. Piano. Tá. É. Com 19 anos, não foi tão cedo, né? Não, comecei com 5. Ah, tá, mas assim... Com 19 já era profissional e tá, fui ok. buscar informação. Tá, e você é formado em composição pela USP, né? Sim, cara. Como é que foi isso aí? Porque é uma composição erudita, né? Sim. Acredito eu, né? Sim. Como é que foi essa busca? Porque se você já... você tem um pé no erudito e um pé no pop, né, cara? Você é autor de grandes sucessos da música pop brasileira, né? E ao mesmo tempo você tem esse pé na música erudita muito forte, né, cara? Como é que é isso aí? Então, Mira, eu em casa também, meu pai ouvia alguns clássicos. Eu não curtia aquele clássico mesmo, entendeu? Chegou em 71, então eu estava com 16 anos, talvez. O meu irmão mais velho, eu só tenho esse irmão, ele me apresentou Stravinsky, cara. Tá. E quando ele me apresentou uma música chamada Sagração da Primavera, do Stravinsky, que começava um negócio... Isso é do filme do Walt Disney, Fantasia, que depois virou a trilha do filme. Cara, aquilo lá causou um impacto pra mim, mas tão grande, velho. Legal. Porque já era uma música não regrada, entendeu? Sim. Ela era atonal, começo do século XX, essa música, e vinha umas coisas malucas, uns cellos que já pareciam heavy metal. Eu falava, porra, que porra é essa, cara? Como é que pode isso aí ser orquestra, entendeu? Isso acendeu uma coisa em mim. Aí, quando eu tava para fazer o vestibular, na época não era unificado ainda. Tá. Era CECEM, CECE e Mapofê aqui em São Paulo. Eram 3 coisas diferentes. A parte de humanas, biológicas e exatas. Aí eu falei, pô, eu queria estudar publicidade, propaganda. Só que na hora de fazer, uma amiga minha... não, minto, eu ia fazer alguma outra coisa. Uma amiga falou assim pra mim, você tem que fazer música, entendeu? Aí isso ficou na minha cabeça. Porque ainda bem, né? Porra, cara. Eu não conseguiria fazer outra coisa, pra falar a verdade. E aí, cara, eu me dediquei aquele ano, porque na USP você entrava e você tinha 1 ano de básico. Eu entrei com 19 anos, mas fui servir o exército. Tá. Perdi esse ano inteirinho, mas dentro desse ano eu fui buscar uma ajuda de um cara chamado Hamilton Godoy, que é irmão do cara do Zimbo Trio, que acompanhou Elis Regina, tudo, era o irmão mais novo, um mestre, mas olha, te juro mesmo, em 2 semanas eu já sabia escrever música, coisa que eu não sabia nada, cara. Sabia escrever partitura. Não sabia escrever. Tá. Ele me explicou de uma maneira tão simples e clara. Você acha que no Brasil a coisa da música erudita ficou muito assim para uma elite, digamos assim, musical, e a galera do popular nem se interessa em buscar essa notação musical ou não? Cara, o Brasil não tem ensino de música na escola, né, cara? Não tem mais. Teve. Já teve. Eu tive, mas eu tive um ensino péssimo. Bem básico também, péssimo. Né? Dizem que era muito melhor anteriormente, entendeu? Mas falta isso, né? Falta essa cultura, né? De estabelecer esse elo com uma coisa que é diferenciada, cara. Tá. Né? Agora sim, eu penso sempre de uma maneira. Minhas filhas, mesmo influenciadas por mim, de ter ouvido Arrigo Barnabé e tudo, quando eu levei para ver um concerto, elas não gostaram. Entendi. Então também passa pelo gosto, né, cara? Passa pelo gosto. Mais né? pelo gosto ou mais pela educação musical? Eu acho que os dois, né, cara? Os dois. Um pouco dos dois. Mas se você tiver assim... Quando eu comecei a entender aquilo, cara, e fui buscar, principalmente na USP, que era ensino de música de vanguarda, eles te faziam sacar o que era a música do passado, mas a música de vanguarda que era o interesse deles. Tá. Isso que eu achei muito legal, porque era tudo atonal, tudo umas coisas malucas. Que é a coisa do Arrigo Barnabé, que vocês trabalharam junto um bom tempo. Daí né? pra frente. Pra mais. Pra mais. Tá. Pra mais. Tem umas coisas que eu não ouso nem chegar perto, Mira, porque é muito complexo, cara. É muito, não né? consigo, eu olho pra partitura e não entendo, cara. Uma música atonal pra galera, pro leigo que tá assistindo a gente aqui. Dá Por exemplo, esse som tá lá? Isso daqui? Sim. Isso aqui é um dó maior. Certo. Isso aqui é o que a gente chama de tom de dó maior. Isso é uma criação cultural do ser humano, não é uma coisa que vem da natureza. Existia um cara
Vou dar aula de música aqui Por agora. favor, Caraca, por favor. bicho. É um podcast de compositores, por favor. Então, tem um cara chamado Monteverdi, nos anos 1500, 1600, não lembro quando, que ele botou um acorde assim, ó. Uma sétima. Aí, garoto, é isso que é ouvido, né? Quando ele criou essa sensação de tensão e repouso, ele estabeleceu uma nova ordem para a música que até então era uma música modal, Tá. era uma coisa usada pela igreja, tal. Aí quando ele estabeleceu que isso aqui, ó, tinha que se resolver, criou o tal do sistema tonal. Tá, entendeu? ok. Já vem, por exemplo, um cara como Arrigo Barnabé. Olha a diferença, o que é o dele? Ele vai tocando notas e só pode repetir a primeira nota depois de passar pelas outras 11. Olha que... Porque nós temos 12 semitons aqui. Sim. É muito complexo isso. É uma teoria muito complexa para o leigo. Mas é assim, se você tocar o Dó, você não vai poder tocar ele de novo, a não ser se passar por isso aqui. Que interessante. Que aqui é uma repetição dela, entendeu? E acaba sendo, cara, que é uma música... Fica sem uma lógica tonal zero, né? O Não cara tem livre, eixo. livre, Não tem né? eixo. Uma cara. coisa livre. É livre total. Mas, por outro lado, te prende no fato de que você tem que tocar as outras 11 antes. Entendeu? Sim. Acaba sendo muito tolhedor de criatividade. Entendi. Entendeu? Tanto que quando eu fazia as músicas com a Arrigo, não sei se a gente deve falar sobre isso. Vai agora. Então, Já estamos. já estamos falando. Ele até falava assim, eu acho legal porque você não se prende. Eu saía, é muita rédea pra mim, eu não consigo. Aí eu ia fazer uma música, eu fugia daquilo, entendeu? Fazia atonal, mas buscava algo que o meu ouvido buscasse mais do que... Uma familiaridade, né? Uma beleza, uma... pode ser uma beleza de esdrúxula também, Sim, mas era, sim, entendeu? sim. Mas eu fazia, aí eu buscava outras coisas, cara. E ele fala, eu gosto desse resultado. Mesmo quando eu faço música mais tonal com o Arrigo, eu saio fora do eixo, entendeu? Porque até hoje a gente compõe juntos. Aí. O Arrigo foi um vanguardista, da vanguarda paulistana, né? Exatamente. Que naquela época que também tinha Itamar Assunção, né? Isso. Que tinha... Quem que era a galera que vinha fazendo uma sonoridade diferente nessa época? Premeditando o break, apesar de ser mais popular, mas tinha umas coisas encrencadas no meio. O Grupo Rumo. Lembra O que Rumo? definia um vanguardista paulistano naquela época? Cara, eu vou te falar. Isso foi um termo criado pelo Nelson Motta, talvez? Foi o Nelson Motta? Talvez sim. Tá. E... porque a gente... Era quase todo mundo oriundo da USP. Ok. Entendi. Quase todos. Tá. Exceto o Itamar, que era amigo do Arrigo. Mas estava ali, né? Tava com a gente. Caminhava numa sonoridade, né, prima. Tanto que o Itamar foi o primeiro baixista do Arrigo na banda Sabor de Veneno. Legal. Ele tocou com a gente na primeira formaçãozinha, ficou pouco tempo, mas ele tocou também. Ele não era um cara que tinha conhecimento musical. Tá. Ele era mais emoção e sangue, né? Tá. Mas ele gostava daquela onda do Arrigo. Ele começou a compor umas coisas meio modulares, porque o Arrigo, antes de compor a música dodecafônica, essa mais pura, ele compôs algumas coisas como Clara Crocodilo, que era uma coisa assim mais modular, E sabe? participou de festivais também, né? Sim, sim. Já com música dodecafônica. Aí já era o festival de música universitária que a gente participou, logo no comecinho da carreira. Tá. E a galera recebia bem? olha, cara, era uma coisa muito de fraternidade, né? Porque tinha nessa cena no Brasil, nessa época, a gente tá falando de que ano, mais ou menos aí? 70 e pouquinho. 79 e 80. 79 e 80. Quando começou. Então tinha o rock nacional, tinha... Ainda não tinha chego o rock nacional. Tava chegando. Tá. Aí tinha ali o final da Bossa Nova, final não, né? Mas assim, uma Bossa Nova já consolidada, Sim. né? Tinha a Jovem Guarda também, que já tinham, né? E aí vem vocês com a música, diferente, né, cara? Era um lance... Posso fazer um meia-culpa aqui? Desculpa que o pessoal Claro. sempre reclama que não começou em 80 o rock nacional. Começou antes, lógico. Sim, claro. Mas esse movimento Sim, conhecido... Isso. Não, começou claro. ali. Antes, porque os tinha... caras me criticam por Sim, falar isso. Claro, com razão. Não podemos deixar de falar de Joelho de Porco, Sim, de Mutantes, sim, que é a minha Mutantes, adoração, claro, Mutantes. claro, de claro. todo mundo que fez o rock antes, né? Que trouxe até aquela galerinha nova, Sim. mais do punk, né? Sim. Mas a gente tava ali e... Peraí.
Agora eu já perdi o fio da meada. Onde que a A gente gente estava? tava no como é que o Brasil recebia essa música atonal do Você Arrigo, perguntou se- a galera da vanguarda paulistana, tendo outros tipos de música rolando ali ao mesmo tempo, que eram músicas mais populares, Sim. né? Você tinha um movimento ali da Jovem Guarda, você tinha o rock nacional que estava vindo, você tinha a bossa nova já consolidada ali, né? Aham. Você tinha várias vertentes, e aí vem uma parada dessa, assim, como é que era essa... Cara, foi uma loucura, assim, porque o primeiro show do Arrigo, pós o festival, que ele participou do festival universitário, depois fez o festival de jazz, que foi no Anhembi, em 1980, que tinha Piazzolla, tinha um monte de gente legal, cara, uma coisa muito louca. O primeiro show oficial do Arrigo foi no Equipe, onde Serginho Groisman fazia a programação, que depois se tornou o grande Serginho Groisman, que todo mundo conhece. Aham. Cara, Que acabou sendo a base ali pra Titãs, né? Sim. Pra uma galera, Ira, né? Uma galera que tava vindo pro rock paulistano também, né? o Sesc Pompeia também foi bem Também, responsável, tá. né? Cara, mas esse primeiro show no Equipe foi uma coisa tão louca, cara. Que os PAs antes eram muito grandes. Aham. Aquelas caixas enormes, tinha gente em cima do PA. Que legal, eu já vi algumas fotos disso aí, muito Era o louco. primeiro show, já foi sold out. Que barato. Criou uma comoção nacional sem rádio, sem mídia nenhuma, que era E a que difícil de vocês entender. atribuem isso? Porque uma música difícil, entre aspas, né? Uma música que não era uma música tão palatável quanto o resto das coisas que acontecia ali, e de repente ter essa aceitação. O que era? A galera, o paulistano estava sedento de coisas diferentes, de coisas mais intelectualizadas. A que você atribui isso aí? Olha, cara, eu acho assim, duas coisas eu acho que são fundamentais. Tropicália, Tá. que abre a cabeça de todo mundo, não é? Com os arranjos de Rogério do Prado, eu esqueci o nome do outro que era um fenômeno também arranjador, e todas as criações, né, de todos os grandes compositores que eu sou apaixonado particularmente. Sim. E aí tem uma coisa, o Arrigo tinha uma coisa teatral e de multimídia que ninguém tinha, entendeu? Então ele falava para as pessoas através de coisas que eram histórias em quadrinho, né? Tá. Clara Crocodilo era um anti-herói, não é? Várias coisas dele assim se atribuíam à teatralidade dele e aquela coisa de pôr as meninas cantando um coro aqui, o outro coro que a gente fazia quando não tinha o coro masculino, a gente fazia do coro dos músicos cantando. Tudo isso dava uma coisa, cara. Eu me lembro assim de Fafá de Belém ter ido ver o show e eu lembro que casualmente depois eu vim até tocar com a Fafá, mas aí eu cheguei pra ela assim e falei, o que você achou? Ela falou, eu vim aqui pra odiar e sair amando. Porque se envolvia no negócio, cara, aquela coisa. Pô, a segunda grande temporada dele, que foi Tubarões Voadores, ele pôs um Maverick em cima do palco, velho. Super inédito, né? Maverick, cara. Você botar o carro lá naquele teatro ficamos um mês lá de sold out de todas as sessões, inclusive tinham 2 sessões de domingo. Que maravilha. Rita Lee foi e ficou maravilhada, tanto que depois veio a cantar com a gente no Tubarões Voadores, sabe? Legal. Era coisa muito louca, cara, porque o Caetano foi para ver o Arrigo no Rio de Janeiro, subiu para dar uma canja. Que barato. Você entendeu? Né? Muito Não legal. para cantar as músicas do Arrigo, mas Sim. que o Arrigo era ligado àquelas coisas de era uma vez uma casinha pequenina. Ele gostava dessa coisa do brejeiro, assim, também, sabe? Ele sempre gostou disso. Do lirismo. Né? Aí o Caetano entrou e cantou, barato. cara, sabe? Eles ficavam assim. Aí quando você tem um Caetano apoiando, dizendo para as pessoas, aquilo vai virando a propaganda do boca a boca, né? E aí virou esse fenômeno. Era Arrasa Quarteirão, por incrível que barato. pareça. Você cara. tocou quantos anos com o Arrigo Barnabé? Olha, eu fiquei oficialmente, desde o iniciozinho, que foi ali 79, 80, que eu ajudei a formar a banda Sabor de Veneno. Depois formamos a Tubarões Voadores, até 84 para 85, quando eu entrei para ser um dos integrantes da banda do Toquinho.
Ah, você saiu do Arrigo pro Toquinho. Sim. E o Toquinho estourado com Aquarela. Aquarela. Tá. Formou uma bandaça, uma banda grande, com músicos que estavam na onda. Eu já estava na onda, porque o Arrigo nos propiciou esse tipo de coisa, né? Sim, deu a visibilidade. Deu visibilidade. Então eu passei a ser o cara que, aquele cara que toca com o Arrigo e tal, blá, blá, blá. Tá. Me chamaram para fazer parte. Mas... Com Arrigo você compunha também ou só... Compunha. Compunha junto, fazia... Tá, compunha legal. até hoje, para falar a Legal, verdade. legal. No Tubarões Voadores temos 3 músicas conjuntos. Uma delas é a Papai Não Gostou, que é uma música que foi apontada como uma obra-prima por estudiosos ingleses da música minimalista, sendo que eu não sabia o que era música minimalista, mas eu fiz. Entendeu? Foi assim, mais intuição, né? Tá. Aí tivemos, assim, foi entre os 10 melhores discos do mundo naquele ano. Que barato. Foi eleito um dos 10. E aí você já formado não? Já terminado a faculdade? Quase, ainda não. Mas já maestro ali. Já praticamente. Sim, essa alcunha é meio complicada para mim, mas a realidade é que todo mundo chama assim, né? Sim. Mas assim, já, como eu te falei, o Hamilton Godoy me deu uma coisa assim, com tão poucas aulas que ele, no começo, que 6 meses depois eu já escrevi arranjo para um monte de neguinho. Pra quem? Vamos lá. E aí você estudou, você fez arranjo pra uma galera da pesada, né? Fiz, cara. Uma galera da pesada. Simonal. Simonal eu toquei com ele ao vivo. Você chegou a fazer show. Mas também gravou. Não. Só... Naquela época, Simonal não gravou nada. Tá. Tem um causozinho legal pra contar? Conta, claro. Posso contar? Por favor. Porque passa por 2 caras que eu admiro muito, cara. Um é César Camargo Mariano. Pô, gênio. Mestre, guru de todos os tecladistas do Brasil. Sim. E, quando eu era moleque, cara, eu ouvia aquela Samarina, Sim. que eu não vou nem saber reproduzir agora, mas era uma coisa mais ou menos como isso aqui, né? Eu lembro que quando moleque, cara, eu devia ter quanto? Uns 12 anos, quando isso foi lançado, 11, 12 anos. Quando eu ouvi isso, Mira, eu falei, cacete, cara, como é que esse cara faz isso? E fui no piano e fiquei. Não tinha conhecimento nenhum. Eu tocava aquela música dioturnamente, sabe? Assim, moleque, eu adorava aquilo, cara. Ficava tocando. E eu tocava mais a melodia junto com a harmonia e tal. De repente veio um convite já, eu com os meus 23 anos. Paralelamente ao Arrigo, eu toquei com o Simonal, tem mais essa também. Tá. Aí, cara, o Simonal me leva e o Simonal escrevia tudo, Mira. Ah, é? Era ele o cara. Ele tocava flugelhorn, que é o trompete mais docezinho. Ele tocava violão, tocava piano. Que barato, hein, cara? Cantava pra cacete. Cantava muito. E as pessoas acham que ele era só um showman, né? Só um showman. E era um mega showman. O cara escrevia todos os arranjos. O Elon Chaves passou tudo pra ele. Ah, que maravilha. Entendeu? Então, aí ele escreveu, cara. Escreveu tudo, inclusive a passagem de Samarina. Só que ele escreveu uma coisa meio assim, ó. Ele escreveu tudo em oitavas. Isso aqui são 2 oitavas diferentes. Para o público leigo, não para você, né? Claro. Cara, quando estávamos fazendo um show numa casa noturna aqui em São Paulo, César Camargo tinha se separado da Elis. A coisa mais louca, a Elis não deixava ele ver show do Simonal. A Pimentinha era braba. Era bem brava, era uma malaguetinha, né? Aí o que aconteceu? Quando eu tava lá nos bastidores, chegaram os caras assim falando, o mestre tá aí. Falei, quem, cara? César Camargo Mariano. Puta, você treme nas bases, mas ao mesmo tempo eu virei porque assim, eu comecei a fazer isso e o Simonal não gostou que eu fazia daquele jeito e chegou, pediu pro Carlinhos, que era o irmão do Filó. Fazer de guitarra. Tá. Eu falava, meu Deus do céu. Prender a vida inteira pra fazer isso aqui, cara. Como é que pode isso, cara? Aí, o que aconteceu? Nesse dia eu virei pro Carlinhos e falei, Carlinhos, aquela passagem é minha, tá? Eu vou fazer. Porque o mestre tá aí. O mestre tá aí na plateia. Pô, pelo amor de Deus. E aí, o que rolou, bicho? E tinha até um piano na casa noturna, um piano de cauda, bicho. Falei, nossa, é tudo que eu precisava na vida. Quando chegou naquele momento, o Simonal ficava muito sentado num bancão alto, assim, e veio lá, ficava só eu. Sobrava só o piano, que era um riff de piano que era tocado ali.
Velho, o que se seguiu foi a coisa mais louca. O Simonal ficou parado assim. Ele ficou um puta tempo parado olhando pra mim, cara. Aí eu acho que ele se tocou, cara, eu tenho que continuar o show. Descendo a rua da dele. E foi, entendeu? Foi pra frente. Depois, no final do show, ele chega assim pra mim. Cara, você é o único cara, depois do César Mariano, que conseguiu tocar igual ele fazia. Que maravilha. Eu, muito babaca, moleque. Igual ele quem? O César. O César. Igual a gravação original. A gravação original do César. É. Ele falou, cara, você é o único que tocou igual. Eu tive N pianistas na minha banda. Eu podia ter falado, pô, eu era tão fã que fazia. Eu muito idiota. Eu não fazia porque você escreveu errado. Nossa! Mas é tão espontâneo, velho. Tão sem noção, E sabe? aí? Assim, ele levou na boa. Levou A na gente boa. virou muito amigo, cara. A gente ficou muito amigo. A morte dele foi doída pra mim, cara. Apesar de foi muito tempo depois, mas eu cruzei com o filho dele no dia, velho. Da morte. No dia da morte. Fazia... Com o Max ou com o Simoninha? Cara, eu sou muito espiritualista, bicho, e eu acho assim que houve uma conexão, porque eu li sobre a morte dele e virei pra minha esposa e falei, nossa, como eu queria cruzar com o Simoninha. E cruzou no dia. Fazia uns 15 anos que eu não vi, ele era um garotinho, sabe, quando eu conheci, e naquele dia eu cruzei o Simoninha, cara. Que loucura. E falei da história, ele ficou olhando assim, a minha esposa estava longe, eu falei, pera um pouquinho, Neguinha, que eu chamo ela de Neguinha, vem cá, o que eu te falei hoje? Aí ela falou a história. Aí ele falou, pô, é verdade. Eu falei, cara, eu tinha uma conexão com teu pai muito maior do que você imagina, entendeu? Que legal, que bacana. Ele foi inocentado. Foi nesse dia que inocentaram ele que eu falei assim... Porque ele teve um problema sério, né, na época da ditadura, né? E aí, quando ele foi inocentado, eu me lembro que foi isso, não foi no dia da morte, não. Quando ele foi inocentado, que eu falei, porra, eu tenho que encontrar com o Simoninha para falar o quanto eu acreditava, o que ele falava para mim. Ele falava, Boas, eu estou estudando advocacia, estou fazendo direito para me autodefender, porque ninguém vai defender um negro no Brasil que acha que foi dedo duro, você e entendeu, tudo cara? mais, Ele falou, e eu não fiz isso. Isso era um conchavo para derrubar o cara que era um negro, que era o maior sucesso do país e tinha a elite branca que não... Eu sou branco, eu sei que é difícil entender até o que vocês têm na pele, entendeu? Mas é uma coisa muito dura, né, brother? Muito dura. É pesado. É pesado até hoje. Né? E aí daí você vem vindo pra música pop. Como é que foi essa transição, cara? Me conta, porque aí anos 80 vem a história do Capital. Sim. Como é que foi essa transição de você sair de um Arrigo Barnabé para um Capital inicial? Como é que... Me conta um pouco como é que você sai de uma coisa assim, tão diferente para outra, assim. Bom, no começo dos anos... um pouco antes, assim... Talvez 78, mais ou menos, eu já gravava muita brega, sabe aquela música bregona? Sei. Com um cara muito amigo meu. E você gravava na boa, tipo, cara, você é maestro, mas você sempre foi aquele cara que não fez distinção de música, né? Não. Eu de Amado Batista, a Zezé de Camargo, passando por todos. Você gravou tudo. Tá tudo certo, sem o menor problema, entende? Não eu faço o melhor de mim para cada um. Essa é a minha missão como músico que eu vejo na Terra. Perfeito. Entendeu? É fazer o que é melhor para os outros, porque estão me pagando para isso. Então eu tenho que fazer o melhor que eu puder fazer. Perfeito. Então, cara, eu gravava com um cara chamado Otávio Basso, que era um cara que fez arranjo até para Raul Seixas, assim, sabe? Mestre, grande mestre. Ele me deu todas as manhas do que era gravar música brega, que tinha que fazer umas coisinhas bling, 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 sabe? As coisinhas besta, mas que funcionava, né? Então ele me ensinou muito, eu já fui apanhando muito disso. Eu sou formado numa família que todo mundo ouvia Nelson Gonçalves. Então o popular já estava dentro de casa, né? Altemar Dutra, sabe essas coisas assim, cara? E as cantorias que a gente fazia de família era tudo em cima dessas coisas. Legal. Né? Então eu já vim de berço cantando essas coisas, né? Minha mãe era fã de Ângela Maria, essas coisas assim, né? Maravilha. Então, isso já estava enraizado em mim, não tinha menor problema. Eu adorava a Jovem Guarda. Certo. Eu comecei a compor com 8 anos coisinhas de Jovem Guarda. Ah, legal. Sabe? Então você já tinha na veia também Sim. essa... O escape, na realidade, foi a música erudita. Entendi. A veia é pop. A veia popular. Isso eu já tinha. Né? Entendi. Aí depois começa assim, aí começa a ser chamado para fazer arranjo para Peninha, para um monte de gente, entendeu? E
De repente a gente fez o Festival dos Festivais. Lembro desse Festival dos Festivais, o que a TT ganhou. Exatamente, com arranjo meu. Aquele arranjo é seu, meu, é do meu. Escrito nas Estrelas. Lembra um pouquinho aí? Lembra um pedacinho aí? Difícil, né? Não, tranquilo. Desculpa, cara. Tranquilo, não tem problema. É. Eu vou te botar numas roubadinhas dessas e se você lembrar, você toca, né? Tá bom. Mas o Escrito nas Estrelas foi um fenômeno também, né, cara? Uma música difícil também, né? Ganhou, né? A galera falou, pô, muita gente... bem controverso, né? Porque era uma música que ela era bonita, mas ao mesmo tempo ela era diferente, ela não soava como tudo que estava acontecendo ali, ainda mais com o timbre de voz da TT, né, cara? Então foi um negócio que a galera ficou, pô, que aconteceu, né? E o César Mariano, por incrível que pareça, ele que era o diretor musical, né? Sim. Depois a gente criou uma conexão mais tarde entre ele e eu. 2 virginianos do cão, né? Exigente consigo mesmo, assim, sabe? E ele chegou um dia e falou, eu vou te presentear com a melhor música. Ele falava. Como é que era isso? Você era, só pra galera entender, você era da banda do Festival dos Festivais. Era da banda. E aí os concorrentes chegavam e vocês arranjavam as músicas, era isso? Sim. Tá. O César distribuía os arranjos quando não tinha algum arranjador de fora. Tá. Por exemplo, o Miraíra, lembra? Lembra? Miraíra. Que até tem teu nome no negócio. Como não lembrar, né? Esse festival foi primeiro festival, a primeira vez que eu me liguei assim na TV que passou. Eu morava no Rio ainda, devia ter uns 9, 10 anos assim. Esse era arranjo do saxofonista do... Nossa, me fugiu o nome dele. Do Placa Luminosa. Oh, meu Deus, fera. Mas que seja. Tá. Isso era arranjo dele, já veio de fora. Só que na primeira eliminatória, chegou um cara de Recife, que foi lá, a eliminatória, e tinha um cara que era das antigas, que não tinha um arranjo. E o César falou, pô, precisava pôr um arranjo para esse cara de metaleira. E tinham 8 metais da banda. Aí ele falou, alguém se habilita? E eu já... Claro, cara, eu adorava desafio. Eu não tinha um instrumento na mão, velho. E era um tom bandido, bicho. Eu me lembro disso, era um fá sustenido. Isso eu nunca vou me esquecer. É só tecla preta. Só essas danadas aqui. Eu fui pro hotel, fiquei no hotel, ouvia a música do cara, escrevi os arranjos, tudo no ouvido, cara. Qual que era a música? Era um rockinho de um cara da... Não foi muito pra frente, não. Não, deve ter ido até a semifinal, talvez. Mas assim, eu fui, cara, e caneteei para 8 sopros. Caramba. Sem nada, velho. Só no ouvido. Só no ouvido e um pouco de teoria que eu já tinha na época. Falei, vamos nessa. E o César gostou. Tá. Aí ele começou, pô, faz arranjo pra esse? Faço. Começou a tocar bola pra você. Começou a dar... Aí eu fiz, olha, no último... Na final... Eu era arranjador de muitos, mas de 12 músicas, eu tocava como tecladista em 9, cara. Que legal. Eu estava presente em quase tudo, né? Foi a grande conexão. Depois ele me levou para fazer... ele me pediu para dirigir o show da Elza Soares. Legal. Ele só entrava como participação especial. Legal. Ganhei um grande elogio da Elza também, que trago lá no fundo do coração, sabe, assim, de coisa boa. Que era, nossa senhora, né? Uma diva também, uma diva, né? Uma rainha, né? Cara? Pelo amor de Deus, cara. Foi muito legal. São experiências. Mas eu fui entrando, fazendo música black também, muita música black aqui no Brasil, através de um cara chamado Frank Azuini também, que era da galera do Tim Maia. Eram amigos. Você chegou a gravar pro Tim, né? O que você chegou a gravar, você lembra? Eu coproduzi, eu não pus a mão no teclado, mas eu coproduzi do Leme ao Pontal. Ah, é? Pô, que barato, e uma música chamada Pudera. Pudera, te encontrar aqui, Pudera. Sim. E foram as 2 músicas que ele fez aqui em São Paulo, e eu fiz com um cara chamado Chico Mourão, não sei se você chegou a conhecer. Já ouvi falar. Que já não está mais aqui com a gente, mas que também a gente produziu junto. Chegou a ter contato direto com o Tim, não? Sim. E como é que foi esse trabalho no estúdio com ele? Era fácil? Como é que era? Ele era um gênio, né, velho? Mas ele dava... Ele se metia bem, né? Assim, ele sabia o que ele queria pra música dele, né? Sim. Tinha umas coisas maravilhosas, como assim, uma discussão, a gente estava assim, um momento... discutindo qual que era a melhor vocalização. Ele trouxe toda a galera dele. Era a Vitória Regia que tocava. Era a banda dele. Era a Vitória Regia. Pô, cara, tamo ali e o Tim tava fora em algum lugar. De repente ele chega assim... O que tá rolando aí? Era sensacional, velho. Era muito bom. Como é que foi, especificamente, por exemplo, do Leme ao Pontal?
Como é que foi isso? Me Então, conta aí. Leme Apontal tem uma coisa muito louca, porque tem uma bateria chamada Lean Drum, na época, o estúdio tinha uma Lean. Tá. E aquela batida, pum, pá, ele chega e fala, eu vou programar isso. Tá. E fez aquele patternzinho que a gente chama de pattern, né? Pá. E de repente, Mira, ele pegava, fazia assim, pum, parava o negócio e ficava assim, um puta tempo. Tum, tá, tum. Aí eu já como produtor, você tá louco, cara? O que você tá fazendo? Eu encarava os figurões, porque eu falava, pô, teoricamente isso daí não vai funcionar. Não tinha um clique e nem nada, nem um sinal que garantisse sincronismo Com futuro. a banda. Você entendeu? Eu tô cantando na minha cabeça, nunca vai dar errado. E deu errado, entendeu? Deu errado. Quem corrigiu pra gente, pra falar a verdade, foi o Lincoln Olivetti. Ele levou pro Rio de Janeiro pra mixar, e o Lincoln Olivetti pôs tudo em sincronismo, porque o Lincoln já tinha um artefato assim muito dinâmico e muito moderno na época. Ele deve ter sampleado todo mundo e pôs junto, porque a bateria, quando voltava do Léo, ela falava... Era cada um numa, entendeu? E na gravação final... E aquele arranjo de metais do Leme Apontal? Isso já era deles. Do Lincoln? Ou Não, do Vitória Régia? Do Vitória Régia. Tá. E tem uma curiosidade muito louca. É sensacional, né? Sensacional. Só que, ó que louco, né? O Tim não tava, aí começamos a gravar o sopro. Aí eu viro pro Chico Mourão e falo, tem nota errada. Pô, aquilo era uníssono, todo mundo tinha que soar igual, né? Aí eu falava, cara, tem alguma coisa errada, que uma hora ficava assim, ó. Sabe, ficava um intervalo torto. E eu, muito educadamente... Não, eu não. Pedia pro Chico Mourão, que era o produtor oficial. Chico, fala pra eles que tem uma nota errada. Por favor, o Chico era um cara delicado, assim, gente boa. Por favor, vocês poderiam conferir as notas? Pra quê, hein? Pra quê? Os caras ficaram loucos. Porque assim... Como assim, né? Quando o Tim não estava, todos assumiam a persona do Tim. Entendi. Meu irmão, que isso? Aqui não, testa aqui, faz 6 anos que a gente toca essa porra. Puta, bicho. Então vamos lá. Tocamos. Ó, isso foram umas 5, 6 vezes. Até que eu cheguei, fui no estúdio. Tudo bem, tá tudo certo, tá todo mundo tocando certo. Trompete, por favor. Saxofone. Trombone. Opa! Achei. Aí os caras... Que isso, meu irmão? Pro cara, bicho. 6 anos que a gente toca essa porra. Aí corrigimos. Você tem ouvido absoluto? Não. Tá, mas você pescou ali. Ah, pesco. Essas coisas eu pesco, sim. Legal. O ouvido absoluto é pra poucos, eu acho. Legal. Você tem, Mira? Não tenho. Não tenho. Gostaria. É bom, né? Legal. Mas e aí, beleza, passou por isso tudo. E não cheguei no Capital, né? E veio pro pop. E aí, me conta isso, cara. Porque você é responsável pelo o música urbana aí, só pra galera se ligar. Eu acho que dá pra descer uma... Conta todos e todos... Eu nunca lembro da letra. Nunca tanto diz, estou só esperando o que vai acontecer. Tenho pedra nos sapatos, onde os carros estão estacionados. Eu ando por ruas quase escuras, ruas passam. Contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz. Sai da minha frente que agora eu quero ver. Sensacional, então, esse pianão, né, na música, no rock, né, o piano no rock ali, né, cara, aquilo ali soou bem demais, né, diferente, né, cara. Então, cara, porque o Vinícius, Marco Vinícius, que era o outro produtor desse disco, era o técnico de som do Festival dos Festivais. Foi por isso que eu citei o festival e me tracei fui até a Índia e voltei, né? Então isso é uma coisa legal, que a gente, esse nosso podcast, ele é pra todo mundo, mas ele é pros músicos e pros compositores e pra galera que vive e quer viver de música, né? Então você vê, um trabalho puxa outro, né, cara? Você do Festival dos Festivais, você foi cair nos teus maiores sucessos, cara. Esse piano de Fátima, então, vai, por favor, vamos lá. Então, vai. Isso aqui surge como a primeira coisa que eu fiz com o Capital. Que maravilha, isso é histórico. Porque o Flávio toca piano, o baixista, e ele queria fazer um negócio do piano.
que essa música era do Aborto Elétrico. Do Aborto Elétrico. Do Renato Russo. Isso. Né? Eles deviam ter um arranjo bem mais cru, né? Mais cru. Bem mais cru do que o que você colocou ali no disco do Capital, né? Sim. E o Flávio queria dobrar o contrabaixo que ele tocava. Ah, tá. Aí ele começou a tocar, o Vinícius falou, não, cara, não, mas como não? Não, vai lá e toca. Tá. Vai mostrar como é que... Eu falei, não, em primeiro lugar, isso aqui é uma banda de garagem, pós-punk. Eu tinha muito, eu sempre, assim, muito... Respeito pela essência do Capital Inicial ali naquele momento. Exatamente. Ele, não, cara, porque você tem que ir lá, tem que tocar. Eu falei, mas, cara, o cara quer tocar. Mas quem te deu essa abertura? Foi o produtor ou foi a banda? De você, meter um piano desse aí em música urbana, meter um piano desse em Fátima? Então, o Fátima foi o Vinícius. Tá. Que nós éramos 2 produtores. Faz né? o Fátima. Então, aí ele chega, vai lá e faz. Aí Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, e se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês. Puta, isso é sensacional, pô, maravilhoso, cara. Então, cara, aí foi assim, foi uma criação espontânea, velho. Que maravilha. Sabe quando cara, você entra lá e eu tenho muito essa coisa de fazer melodias com acordes misturado. É quase um jazz, mas com a essência são mais acordes simples. Isso você tocou no estúdio, na hora ali. Que foi criação Aí os caras espontânea. piraram. Aí, puta, legal. isso. Aí vem a hora dos música urbana, por que não um piano? Putz, que maravilha. Aí pus o piano. E aí vem a outra coisa. O Dinho chega assim, pô, sabe o que é? Música urbana lembra muito jazz, né? Aquelas coisas do shuffle. Pô, você não escreveria um arranjo de sopros pra gente? Putz, aquele arranjo de sopro também é seu. É meu também. Que maravilha. Aí ele chega assim... Isso aí, você conhece tudo, que né? maravilha. Eu tô te falando, esse foi o primeiro disco que eu comprei. Eu preciso contar essa história aqui pra galera, eu contei em off aqui. A música que me pegou, que começou a tocar no rádio em Brasília, foi Psicopata. Eu falei, cara, isso é legal. Aí, pô, veio música urbana. Eu não sei se foi essa ordem, mas foi a ordem que chegou pra mim. E eu morava em Brasília, né? Recém-chegado em Brasília. Eu mudei do Rio de Janeiro em mais ou menos ali 84, 85. Essa música é o quê? Que ano? Começo de 86. 86. Então foi exatamente isso aí. Eu chegando em Brasília, me ambientando, não entendendo muita coisa da cidade, porque era muito diferente do Rio de Janeiro, porém... Vendo essa cena, a cena musical era um negócio absurdo, tava assim. Fritando, né, bicho? A molecada, puta, pirando, os caras tudo lá. Então, a gente teve esse contato, assim, essa coisa de estar embaixo do bloco ouvindo uma fitinha ali, um vídeo, um gravadorzinho com... Sim. Isso aqui foi gravado no Renato Russo, tocando no quarto dele, Olha, e todo mundo ouvindo, aquela demais, coisa. Então, a hein? gente vivenciou essa energia, né, peguei um pouquinho de Aborto Elétrico, mas aí veio Capital, Legião, Paralamas, Finis África, Plebe Rude demais. Eu era muito fã da Plebe, achava sensacional. As letras eu achava sensacionais ali, Proteção, né? Muita letra boa. E aí, cara... Eu falei, vou comprar esse disco, só que não podia comprar o disco era proibido, porque tinha Veraneio Vascaína, que era uma música proibida pela censura. Riscada, né? Riscada. Não, no meu não veio riscada. Não veio riscada? Mas vinha um selo proibido, radiofusão e venda para menores de 18 anos sob pena de cadeia. E aí eu, falei, não, mas eu quero esse álbum. Mas não teve ditadura. Aí esse disco, cara, eu falei, eu vou atrás. Cheguei em umas 2 discotecas na época e os caras não quiseram me vender. Eu fui lá no Cruzeiro Center, eu morava ali no Octogonal, em Brasília. Eu fui lá no Cruzeiro Center e aí pedi pro cara, falei, mano, você me vende? Ele falou, cara,
E vai ali que eu vou te... Parecia que tava comprando droga, né? Vai ali que eu vou te entregar, mas é o seguinte, cara, nunca te vendi esse disco. Se você falar pra alguém que você comprou aqui... Porque os caras iam lá, fechavam a loja e, tipo, dava uma confusão danada, né? Porque, vendeu pro menor de idade um negócio que era proibido e tal. E aí eu levei esse disco, cara, foi o primeiro álbum que eu comprei. Foi o primeiro disco vinil que eu comprei com o meu dinheiro, assim, de juntar um dinheiro e falar assim, vou lá comprar. E, pô, hoje a gente tá aqui batendo esse papo maravilhoso. E você já tocava? Cara, eu tava começando a tirar minhas primeiras músicas ali, comprar aquelas revistinhas ali, violão e guitarra, que a gente começou naquela coisa, pô, como é que faz? Se eu te falar que eu já cifrei pro violão e guitarra, Jura? você acredita? Que barato, cara, que legal. Olha, até isso você vai me fazer lembrar, hoje a molecada é Cifra Clube, o cara tem qualquer cifra, dá um Google, mas na nossa época a gente ficava esperando sair na banca a revistinha, ou ficava trocando, né, com um com o outro, pra poder, pô, como é que é aquela música ali? Aí eu comecei a ver que o lance era tirar de ouvido, aí comecei a meter o ouvido ali, e aí eu falei, pô, já sabia os acordes, eu falei, não, deixa eu aprender as músicas que eu gosto, né, e aí foi um grande exercício. E aí, cara, esse disco me pegou muito, porque ele, ao mesmo tempo que ele tinha a pegada do rock, ele tinha essa sofisticação que agora eu fiquei sabendo hoje, que foi você que ajudou a colocar, né? Uma sofisticação, né? Você vê que é uma música mais elaborada pro que estava sendo feito ali, mais visceralmente. O Legião era mais visceral, a Plebe era mais visceral, né? O que estava acontecendo ali, você já vem com uma coisa um pouquinho mais, né? Com os pianos ali, com umas harmônias, né? Com naipe de metais... Pô, que é aquela coisa, né, do jazz mesmo, né, aquela coisa muito bacana, né. E sabe de uma coisa mais louca nessa história dos sopros? É que assim, o Dinho me pediu... O Dinho tinha 20 anos de idade, cara. Muito novo, né? Muito novinho. Mas ele, não, cara, a gente queria uma coisa assim, que soasse como Big Band. Legal. Ele já tinha uma cultura internacional muito boa, né? Sim. Porque, na verdade, era uma galera que também era filho de diplomata e tal. Uma galera que não caiu de paraquedas, né? A galera tinha acesso. Né? O Louro Jones era o Louro era o brasiliense mais doidão, né, cara? Ele era roots, né? Exatamente. Ele era roots. Legal. E continua roots até hoje. Continua. Grande Louro Jones. Adoro ele. E, cara, aí, quando o cara te dá uma carta e manda uma carta em branco assinada que vai... Eu meti a caneta, Mira, de uma maneira... Mas ficou horrível. Porque aí é que vem a história, entendeu? Aí chegou lá, uns músicos ferrados. Você já ouviu falar da banda Mantiqueira? Claro, Proveta. Eram os músicos da Mantiqueira, velho. Foram eles que gravaram? Porque eu tocava com esses caras também, entendeu? Aí o que acontece, velho? Puta encrenca, tava só o Lino Simão de sax também, que eu acho que era meio fora dessa galera. Os caras, pô... Aí eu entrei na técnica do estúdio pro Vinicão. Falei, Vinicão, posso falar palavrão aqui? Esta merda tá soando muito ruim, cara. Você mesmo. Eu falei, cara, nossa, que merda que eu fiz, cara, que coisa errada. Falei, cara, faz o seguinte... Não era esse arranjo que a gente ouve. Não. Era outra parada. Não, aí... Tem algum negócio aqui que eu possa escrever alguma coisa aqui? Aí arrumamos uma folha com pentagrama, né? Que a gente escreve as músicas. Falei, cara, deixa tocando a base para eles que eles estão estudando lá o que eu... Porque era tão difícil que eles tiveram que estudar, cara. Para a banda Mantiqueira ter que estudar pra você botar isso num álbum pop rock... cara. Né? Não ia rolar. Não tinha sentido, sabe? No final das contas. Eu falei, puta, eu tenho que pensar... Pesou a mão, né? Pesei a mão demais. Eu errei totalmente. Falei, cara, eu tenho que pensar numa coisa diferente aqui. Aí me veio a coisa assim, coisa que você canta, sabe? Quando você canta, você traz... Por isso que eu falo que o violão pra mim é bom pra compor. Porque você faz mais a voz, né? Você faz mais a melodia. É isso aqui. Na hora. Aí chego lá dentro e aí fiz aqui, aquelas outras complementações que podiam fazer parte também. Aí chego, os caras, pô, Mozão, agora tá embaixo dos dedos que a gente fala quando já mudou tudo. Esquece. Aí eu pus ali, pô, mas na hora que tocou, velho. Ficou lindo. Aí o negócio, pô, agora faz parte da música, cara, sabe? Legal. Você tem que ter consciência quando você tá produzindo, né? De que você
tá servindo a alguém também, né? E servindo a música ao que ela é. Claro. Porque não adianta. Eu vejo alguns arranjadores, alguns produtores que falam: qual que é desse cara, cara? Ele quer pegar tudo que ele estudou e jogar ali, né? O que ele quer fazer, cara? Quer mostrar serviço? Eu não preciso mostrar serviço pra ninguém. Eu preciso fazer algo que seja... Acho que é do Tim Maia aquela história do, porra, maravilhoso isso aí que você tá fazendo. Bota no teu disco. No teu disco. Acho que é o Tim que falava isso, Porra. né? Cara, maravilhoso. Porra, que sensacional esse arranjo. Bota no teu disco, beleza? O Pudera, né? o Pudera, essa música Pudera. Ele chega pro Marquinho, que era o teclado. Marquinho, qual é aquela música Pudera? O Marquinho... Ô Tim, mas eu só tenho a melodia e essa palavra. Eu não fiz nada nela ainda. Pô, escreva essa letra aí. Cara, o cara escreveu em 20 minutos, cara. Mesmo, cara. Em 20 minutos ele escreveu a letra, trouxe. Aí o Tim, vamos gravar. Caramba. Aí loucura. Ele começa. Plim, plom, plom, plom. No teu disco você põe esse acorde. No meu não. E já podou o cara ali, cara. Acabou. Já acabou com ele, entendeu? Porque... Tocar pra música, né? Tocar pra música. E os caras queriam fazer música pra músico. É diferente, cara. É diferente. E o produtor musical, quando ele tem um ego muito exacerbado também, é muito complicado, né? Porque ele quer botar a cara dele no álbum, né? Sim. Ele não quer colocar a cara do artista, ele quer botar a cara dele, né? Exatamente. E aí é uma briga, né, cara? Eu acho que assim, alguns pitacos sempre são bem-vindos, né? Porque claro. eu falo assim, eu sou um produtor há mais de 40 anos, Mira. Eu falo assim, eu adoro produzir. Porém, quando eu sou o artista, eu adoro ter um produtor. Porque aí você tem um olhar que tá de fora. Né? Não é bom. Você não tá envolvido. Você tá tão envolvido com aquilo ali que, de repente, você acaba contaminando o trabalho, né? Deixando o negócio... Você acha que tá bom, mas não tá bom. Né? Você acha que vai funcionar, mas não vai funcionar. Você acha que aquilo ali tá funcional e não tá. E aí, você ter também, o artista também ter essa humildade de ouvir um produtor que tá bem intencionado ali em direcionar o trabalho, né? Porque tem que ser, é muito bom também. É maravilhoso. Pra mim é fundamental. Porque é uma coisinha até que eu sempre comento. A publicidade tem uma coisa louca. Eles usam muito essa coisa de dupla de criação, né? Porque enquanto um tá tendo uma ideia, o outro parece que tá policiando, né? E vice-versa. Eu tive uma parceria com o Rodriguinho, dos Travessos. Nós fizemos algumas músicas juntos, depois que eu fiz um arranjo para eles de uma música que se chamava Vou Te Procurar. Era Vou te procurar aonde for. Foi um mega sucesso aqui no Brasil. Essa é sua ou você só Só fui arranjador. Arranjador. E aí a gente criou uma coisa de ser um confiar no trabalho do outro, aquela cumplicidade, né? E eu tinha uma coisa muito legal com ele, cara. Eu começava a compor uma música, falava, Rodriguinho, cara, tô com uma ideia aqui, cara, mas não tem uma ideia pra refrão. Cara, em 5 minutos ele resolvia a parada. Pô, isso é muito legal, né? Aí ele ligava... Sintonia de parceria. Cara, e é aquela coisa de ouvir e perceber que tem uma outra coisa. Eu não conseguia perceber essa outra coisa que complementaria, entendeu? Aí ele pegava e ligava, pô, Bozão, fiz um negócio aqui... Aí eu também, vem aquele negócio, bate a inspiração, não é? Sim. Não é aquela coisa que bate na gente? O cara abre um novo caminho pra você, né? Abre uma porta pra um negócio louco, que você né? não iria sozinho. Aí eu fazia o complemento e dava certo. Fizemos umas músicas legais, coisas que foram gravadas, até por E você é parceiro do Dinho também, né, cara? Em algumas músicas, né? Como é que é? Me conta como é que é o trabalho essa parceria. Rolava tranquilo, ele botava letra, você botava música, todo mundo botava tudo. Como é que é? Vocês fizeram Fogo, né? Fogo? Pô, Fogo é um hitaço, né, cara? Essa aqui. Que também é uma música maravilhosa. O Fogo tá em qual álbum? Ele tá no Você Não Precisa Entender, que é um álbum muito controverso da gente. Foi logo depois desse do Música Urbana? Não. Do Independência. Depois do Independência. A ordem é o Música Urbana, né? O Capital Inicial. O Independência. Você Não Precisa Entender. Você Não Precisa Entender. Aí vem Todos os Lados. Tá. E aí depois vem Eletricidade. Você ficou até quando? Até o Eletricidade. Até o Eletricidade. Que é o do Passageiro, Todas as Noites. Aquela versão de Passageiro é você que fez também, né? Eu e o Dinho. Você e o Dinho, a letra, a tradução não, a adaptação. A adaptação. Né? O Dinho tinha feito uma coisa tão literal e é sempre... A versão, né? É a versão, exatamente. A versão. É sempre preciso colocar que o Dinho foi alfabetizado em inglês. Ah, tá. Entendeu? Por ser filho de diplomata, né? E viveu lá fora e tal. E quando ele fez a versão, ele me mostrou... Uma aguinha aqui? Aqui assim, vai bem.
Quando ele fez a primeira versão, a gente compunha muito, ou na minha casa, que é na Penha, ou na casa dele que ele tinha na época, que era na Avenida São Luís. Tá. Na Avenida São Luís a gente tocava mais violão e tal. Na minha casa tinha o aparato de um mini estúdio que eu tinha. Tá. Então a gente compunha de uma maneira diferenciada. A gente fazia loops, fazia teclados e tudo. Depois pegava ou elegia uma letra antes e a gente parava. Fogo foi feito assim. Ele tinha... Conta o processo do Fogo, por exemplo. A galera, para os compositores entenderem como é que vocês chegaram nisso aí. Fogo, eu criei esse... Será que... Ai, tem um negocinho aqui que é o pedal... Ah, tu pegou. Isso aqui é um mantrazinho que eu fiz de uma sequência de acordes que eu gostava muito de fazer isso. E, por incrível que pareça, eu tinha ensinado isso na minha cabeça para um cara chamado Tony Bizarro, que era um cantor italianão que cantava música à la Tim Maia. Era da galera do Tim Maia, todos amigos. E um certo dia, eu cheguei e fui mostrar pro Dinho. Falei, pô, tô fazendo uma música pro Tony Bizarro. Ele, não, cara, isso aí é maravilhoso, nós temos que pegar pra nós, cara. Ele gostou? Ele adorou, cara. Ele adorou. Tanto que ele fez uma live recentemente. É coisa de gênio. Não, cara, é uma sequenciazinha de acordes e tal, mas ele adorou aquilo de uma tal maneira. E quem veio com essa melodia? Você é tão acostumada a sempre ter razão. Aí depois a gente desenvolveu junto. A melodia de voz veio de você. Eu falava pra ele assim... A gente tem que começar uma coisa que comece antes de ser a cabeça da música mesmo. Falei, que tal se a gente fizer assim? Você tão acostumado. Pá, aqui que começa a música, você entendeu? Eu queria fazer uma coisa que vinha de antes. Ele, pô, que legal, tal. Fizemos. E ele tinha uma letra pra namorada dele da época. Muita gente fala que é sobre a cocaína. Não tem nada a ver com a cocaína aquela música, entendeu? Que eu sou todo torpor. É porque ele estava apaixonado e tal, assim, entendeu? Eu acho magnífica essa letra aqui. Eu não posso roubar pra mim porque é dele, entendeu? É toda dele, a letra é toda dele. Pô, é um letraço lindo. É um letraço. Né? É usado Vamos fazer pra galera se ligar. Você é tão acostumada a sempre ter razão. Você é tão articulada, quando fala não pede atenção. Vê que fica direto aqui. Mas o poder de dominar é tentador. Já não sinto nada, sou todo torpor. E é tão certo quanto o calor do fogo. É tão certo quanto o calor do fogo. Já não tenho escolha e participo do seu jogo. Participo, não consigo dizer se é bom ou mal. Assim como o ar me parece vital. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Coisa linda. É bom, né, cara? Que hit, que música maravilhosa, cara. Você sabe, eu falo assim que tem músicas que se ela serve para outras coisas, é porque ela deve ser boa. Como assim? Eu cheguei à conclusão que Fogo era legal quando eu comecei a tocar lá no ukulele. Sabe? Ela funciona em qualquer Ela funciona, formato, entendeu? Né? Eu falei, pô... Interessante isso aí. Eu falei, pô, legal, cara. Realmente, eu acho que a gente acertou a mão quando a gente fez. Lindo. Foi uma coisa que... Essa é do terceiro álbum. Antes disso veio o Independência. O Independência, eu fui no show de vocês, cara, moleque também, abrindo o Sting no Mané Garrincha, cara. Um showzão.
showzaço. O Sting tinha saído do Polícia há pouco tempo. Eu acho que foi a turnê do Bring on the Night, se não me engano. Isso. Né? Não foi a turnê do Bring on the Night? Isso. E o Capital abriu e o Capital tava estourado, né, cara? Tava, cara. Eu lembro, pô, descendo, eu adorava descer no Rio Nilo. Achava uma musicona. A Europa está um tédio. Vamos dançar com estilos. Nós só temos um remédio. Descer no Rio Nilo. E aí tinha Independência, que era um hino, né? Procuramos independência. Essa é sua. Essa já é da banda inteira. Da banda toda. Acreditamos na distância. Eu acredito até que a letra seja do Fê. Tá. Porque o Fê fazia muitas letras. Que legal, cara. Que legal. Aí, a partir do fim de Independência, foi que se estabeleceu a dupla de criação Dinho e eu. Ah, entendi. E depois, com a entrada do Alvin, que é no outro... No quarto álbum da gente, que é o Todos os Lados, aí o Alvin entra para fazer as letras. Tá. A partir dali, o Alvin passa a ser o letrista oficial. Ah, tá. Okay. Tudo era dele. E parece que recentemente eles às vezes trocam. O Dinho faz algumas coisas e o Alvin faz outras, entendeu? Tá. Mas assim, esse show, cara, a gente fez 6 aberturas, né? Começou no Maracanã. Fizemos Maracanã, temos 2 em São Paulo, se eu não me engano. E a gente só deveu uma qualidade de som melhor do show, que provavelmente já deve ter tido, provavelmente já lá em Brasília, ao próprio Sting. Que, começando a ver que a gente tocava e a galera... chegou um dia e falou, olha, libera som, que a gente tocava com 30% do volume que só. barato, cara. Você tocar no Maracanã com 30% de volume. O Sting falou pra liberar. Que legal, hein? Que grandiosidade, hein? Cara, geralmente é o contrário, né? Diminui, né? Baixa pra 15, que os caras estão aparecendo demais, né? mas o cara é grande, né? Ele já é enorme, O cara é né? grande. Ele vai Enorme. falar, o que eu tenho que... Pô, tem que dar uma força pra uma galerinha que tá bacana, chegando, que entendeu? bacana. E eu senti assim, o Capital naquela época, provavelmente sob a tua batuta, era o que mais flertava ali com uma modernidade, que já eram synths, né? Já vinha uma sonoridade já bem mais moderna do que a galera dos anos 80, 90, anos 80, né? 80, vinha fazendo ali, né, cara? Assim, o Paralamas foi por um caminho mais reggae, né? Uma coisa mais com percussa, com, né? Uma coisa mais reggae, mais como é que eu vou falar? Tinha uma brasilidade. Tinha uma também. brasilidade, mais raiz, né? maravilhoso. Eu sou né? muito fã. Também. Com Selvagem, né? Com discos assim, Bora Bora, né? Mas bom. vocês indo por um caminho, cara, o Legião ficou ali naquela coisa do rock ali, mais simplão, que era o que eles tocavam mesmo, não tinha muito, não saía muito daquilo, mas eu via vocês explorando uma sonoridade bem muito teclado, muito synth. Como é que era isso aí, cara? Era a galera... Como é que foi? Como é que a indústria recebeu isso? Todo mundo recebeu isso? A indústria recebeu bem, os rádios maravilhosamente bem, mas fomos muito criticados pela imprensa, né, cara? Porque é aquela coisa, o movimento era pós-punk. Ficou uma coisa meio... híbrida, né? Meio híbrida, né? Enquanto o Schiavon impunha aquela coisa techno total, a gente era um híbrido. É verdade. Tinha um RPM também que vinha também com bastante... Uma sonoridade bastante synth, né? Do Schiavon. Total, né? Total, verdade. A gente mesclava. Verdade. E eu comecei a flertar muito com o sampler, né, cara? Tá. O sampler, pra mim, foi a coisa que abriu a minha cabeça. O sampler, pra quem não sabe, a gente grava um som dentro do teclado e depois dispara ele, entendeu? Com uma nota. Então, você lembra de uma música chamada Mickey Mouse em Moscou? Como é que era? Meu Deus, peraí. Mickey Mouse em Moscou. Ah, meu Deus, como é que começava a música? Putz, grila. Mas é o seguinte. Ela foi feita em cima de uma base que a gente não... Foi uma das únicas vezes que o Louro chegou para fazer uma composição com a gente, já com o Alvin no trio. Tá. Aí eu cheguei, o Louro tinha uma ideia muito legal. Eu vejo eles dançando em cima do muro, no meio do mundo. Não foi um grande sucesso. Tá. Mas só que é o seguinte,
o Louro chegou e falou, eu tenho 2 ideias de guitarra. E uma outra... Era uma batidona aqui. O Louro tava nessa pegada um pouco já mais pesada nessa época. Falei, beleza, vamos ampliar aqui, vamos deixar no teclado, eu vou fazer um loop de bateria, vou fazer alguma coisa aqui, e a gente vai começando a erguer a música, que é a maneira que a gente compõe aqui quando eu faço com o Dinho. Ah, beleza. E começamos a trabalhar. Passaram-se horas, a gente geralmente se reunia na parte da tarde para compor. Isso em São Paulo, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na minha casa, na Penha. Tá. Aí, cara, nada. 7, 8 horas da noite, nada. Bom, vamos embora, gente? Vamos. Tá legal. Eu pego e chego assim no teclado e falo... Começo a fazer um batucado assim. Opa, para! Volta. Isso. Fizemos a base inteira. Legal. Mas não tínhamos uma letra. Olha que coisa louca. Conseguimos construir uma música assim rapidinho, fizemos tal. Tanto que eu começava a música do negócio assim, tinha o lance dele, era... E eu no sample eu fazia... Eu ia tocando cada vez mais fraquinho e virou a introdução da música. Aí chega no final da gravação do álbum, cara, que era esse Todos os Lados... Qual foi o hit desse álbum, você lembra? Esse álbum não tem muito hit, cara. Tá, não foi um álbum que foi que Mickey Mouse, muito. Foi a chamada, foi Mickey Mouse. Depois teve Belos e Malditos, que era uma parceria com o Renato Russo. E Todos os Lados também tocou, que era uma música deprê pra caramba, muito deprimente. Tá. Belos e Malditos eu lembro. Então, e aqui em São Paulo tocou bastante Mickey Mouse. Aí o que aconteceu, cara? Estamos assim no estúdio Transamérica e terminamos o álbum praticamente e tinha essa base que a gente não tinha nada. Aí o que rolou? Tinha um monitor de TV no estúdio que ficava passando notícias e tudo do dia, né? Eu olhei de repente, gente, caiu o muro de Berlim. Porra, cara, eu adorava. Eu tinha ido para a Alemanha com a Rigo, gostava daquele país e visitei Berlim Oriental, sabe? Ah, legal. Pra mim foi uma coisa assim, uau, cara. Aí quando eu vejo assim, a gente tinha posto pra tocar a base. De repente tem uns caras pulando em cima do muro, parecia que tava junto com a gente. Eu falei, aí ó, eu vejo eles dançando em cima do muro. Reúne todo mundo no estúdio, a letra agora, foi em 15 minutos. Vocês estavam com prazo pra entregar esse disco? Tinha prazo. Qual gravadora que era na época? Era a Polygram. Tá. Polygram, que é Universal depois. Universal, né? tá. Aí, cara, eu sei o seguinte, parecia que era uma coisa de sincronicidade, porque uma semana depois estava tocando nas rádios uma música que falava da queda do Muro de Berlim. Tá. Olha que louco. Então E no meio da música a gente pôs um sampler do Dinho falando com o produtor que era o Marcelo Sequindi, e a gente fez o reverse daquilo lá, porque era o Gorbachev falando com o presidente, o Reagan, né? O Ronald Reagan, né? Aí a gente... Umas brincadeiras bestas, né? E eles dois falando, um imitando o sotaque de russo, o outro... E a gente punha o reverso. Legal. Entendeu? Ninguém fazia isso, né, Bozo? Não tinha. Na música pop brasileira ainda vocês foram os primeiros, a começar a usar isso. Eu acho que sim. Acho que sim. Foi uma inovação que eu propus. Era o eletrônico da época, né? Era meio que o, né? Cara, mas tinha umas coisas meio loucas na época também, né, cara? A gente tinha inspiração já de fora, né? Sim, lá de fora, mas eu falo pra cá, né? Pro Brasil, vocês foram os primeiros a usar ou não? Talvez então, sim. Acho que, né? Eu não lembro. Eu não lembro também de mais ninguém usando. E o RPM também, de alguma maneira, mas aí é diferente. Mas era mais analógico. Assim, era tocado, né? E programado, né? Aquela coisa mais dura, né? Que eles tinham, assim, muito vigorosa, né? Muito vigorosa. E como é que era a relação das bandas naquela época? Era boa? A galera se dava bem, ou tinha uma competição interna? Como é que era? Era mais... Nossa, eu sou amigaço, assim, todo mundo. Do Esquiavão até hoje. O Paulo Ricardo me conhecia já da época do Arrigo, então tinha uma conexão numa boa. Legal. Talvez Ira fosse um pouco mais assim, uma banda um pouco mais retirada, porque eles tinham uma coisa assim de se achar um pouco acima dos outros, entendeu? Porque eles eram mais pegada mesmo. A gente era muito pop, né? Mais underground, né? A gente era mais pop, eles eram mais underground, né? E Titãs também. Puta, eu me lembro dos caras gravando Miséria, não...
Qual que é aquela... A gente aí quer... Aham. Não sei, Aquele não produção quer do Liminha, né? Do Liminha. Que também usou bastante eletrônica esse Muito álbum, eletrônica. né? Muito, bastante. É, e a gente gravando no paralelo no mesmo estúdio, Legal. eles diziam, pô, nós estamos gravando um funk, eles chamavam aquilo de funk, né, Aham. bicho? Era aquela coisa, pô, tinha numa boa, sabe? Não tinha concorrência, assim, eu não sentia, pelo menos. E toda a galera de Brasília, que eu não sou de Brasília, né, Aham. mas toda a galera de Brasília, quando a gente ia pra lá, era uma festa. Pô, Renato Russo, sempre muito gente Chegou boa. a conviver um pouco com ele, ter um contato com ele. Conversava bem com ele. A gente Aham. tinha uma adoração conjunta de nós dois, que era o King Crimson, uma banda de rock progressivo, que ele tinha a coleção completa e eu também. E a gente conversava muito sobre essas coisas, entendeu? E até viemos a fazer uma música meio parceria à distância, mas fizemos Belos e Malditos, que foi uma coisa que... Pô, que legal. Você assina Belos e Malditos também. Tenho pouca participação, mas assino, Que cara. legal, cara. Que bacana. Começou com o Renato, depois passou pro Alvin a parte da letra, Aham. o Louro fazendo a parte de violões, né? Era uma música só de violão e voz, né? No original. E foi legal, né, velho? Você ter uma parceria com o Renato Russo Pô, é pra tá ficar... doido. Que isso, pelo amor de Eu Deus. deixei de ter uma com o Cazuza porque Dinho e eu, muito idiotas, recebemos uma letra dele. Ah, Era tão deprimente que a gente não quis fazer a música, ele cara. já estava doente? Muito doente, entendi. muito doente. Ele estava assim já no fim. Era uma letra assim, eu não lembro o contexto da letra, mas nós falamos, não vamos fazer uma letra. Porque talvez ninguém soubesse originalmente que seria do Cazuza. Sim. Né? E não quisemos fazer. Hoje eu me arrependo tremendamente, Mira, Entendi. porque o cara faz parte dessa história Claro. de uma maneira assim, né, maluca, né, cara? O cara é um dos grandes nomes que ficaram. E um grande poeta do rock, né, cara? Sem É um dúvida, grande cara. poeta. E uma geração muito rica, né? Deixou, apesar de que sofreu muito preconceito, né? Mas deixou uma obra muito bonita. Outro dia eu tava ouvindo aquele álbum 2 do Legião no carro, é muito bom aquilo. Muita letra boa ali, né, cara? Você pega Andréa Doria, você pega umas letras ali que, né, Fábrica, que você fala, Eu nem pô, conheço tanto quanto você não, né? Mas muito bom, de álbum muito bom, muita coisa boa, né? Muita coisa legal. eu sempre digo o seguinte, talvez o som que a gente fizesse na época não fosse tão legal, porque a gente estava numa época de mudança de tecnologia muito grande. Então tava todo mundo navegando assim meio às escuras, entendeu? Você não sabia o que fazer exatamente. As guitarras perdem o peso, vira aquela coisa, aquele pastiche de coros pra caramba, delay, não sei o que lá, blá, 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 e perde aquela essência da guitarra do rock and roll, Sim, né? sim. Mas eu acredito assim que... E os teclados também, eram tudo teclados novos, a gente não sabia mexer muito bem com aquilo tudo. Mas a qualidade de canções Exato, que foram deixadas, de letras, né? Principalmente, né? eu cara? acho muito legal. Cara. Tanto é que estão da aí letra. até hoje, né, cara? Você pegar uma você vê. Fátima, uma música hoje, né? Minha filha gosta de Legião Urbana, se identifica com as letras do Renato, então são coisas que realmente ficaram, né? Lógico, cara. Não são coisas que ficaram ali paradas na moda, ali naquela moda daquele momento ali e ninguém mais acessa. Não, tanto é que você vê o Capital há pouco tempo, entre aspas, já deve ter mais uns 10, 15 anos, mas aquele acústico do Capital inicial, ele 20 anos, 22 anos, 22 pegou anos. uma galera jovem que não tinha ouvido o Capital lá atrás, né? Nos anos 80, né? E as letras continuaram fazendo sentido total, né? E pegam ainda, hein, cara? Pega, ainda né? Pega. Pega a molecada, É uma né? coisa muito louca, cara, porque... Eu sempre costumo falar uma coisa, sabe, Mira? Se você for ouvir, quando você vai ficando velho, se você ouvir uma música que você ouvia há 20, 30 anos antes desse momento presente que você estiver vivendo, e você achar que é legal, é porque realmente aquela música era algo legal. Sim. Se você achar que era uma coisa muito ruim, é porque era uma moda passageira, entendeu? E não tenho nada contra moda passageira, cara. Porque a indústria vive disso também, Claro. né, cara? Não tem como. A Anitta, ela gosta. Cara, a Anitta hoje é o maior artista brasileiro, talvez o maior artista de todos os tempos do Brasil, chama-se Anitta. Nós não podemos negar isso, Sim. porque isso é um fato. Um fenômeno de marketing muito forte, Muito né? forte, muito bem. Ela entendeu como é que se vendia música pela internet. Antes do que alguns brasileiros entenderam, entendeu? Então, cara, mérito dela, cara. Mérito dela. E foi evoluindo. Vamos dizer que ela... Mas musicalmente a gente sabe que, assim, tem muita coisa também acontecendo muito boa também, né, cara? Eu acho que a preocupação talvez da Anitta não seja muito a coisa da música, né? Não. Porque
A menor preocupação. A coisa tá muito... as músicas estão muito descartáveis, né? O importante é lançar, bombar e já pensar na próxima, bombar. Não tem como a gente já conversei aqui com a Bibi, não tem uma cauda longa, né? Como tinha antigamente, que uma música, né? Você fazer uma música pensando que você faz já no intuito de que ela dure, né? Hoje determinados artistas fazem no intuito que ela faça um sucesso momentâneo, que ela sirva para aquele corte ali, para aquele momento, aquele corte vertical ali naquele momento. Exato. Ali. E que se daqui a 6 meses ninguém tiver cantando ela, paciência. Um abraço, valeu. Já vai ter lançado mais 5, 10. Que também foram sucessos estrondosos. E é isso, né? É um novo comportamento. É o comportamento do single. Que a gente, não tem mais aquela coisa de vamos preparar um álbum, não existe mais, poucas bandas se atrevem, né? A vir com um conceito de álbum e tudo mais. Exatamente, ficou no passado, assim como no passado mais distante, o single era uma realidade. Não tão assim, como, por exemplo, quando o cara da One RPM, né, que é uma grande distribuidora hoje em dia, ele chegou, a gente estava fazendo uma entrevista com o Léo Jaime, a gente estava... nós dois éramos os entrevistados, e ele citou assim uma coisa, ele falou... o Arthur, né? O Arthur, exatamente. Em off, ele chegou e falou para mim, Bozo, depois de 8 dias, se não pegar, descarta. Hoje. 8 dias. Hoje há 3, 4 anos atrás. Imagina... Hoje deve ser 2. Entendeu? Que loucura, hein? É descartável, é produto descartável, entendeu? Mas serve... Pro artista que está se propondo a isso, serve, o cara quer fazer isso. Você vê, a Anitta chegou, ou não a primeiro, alguns dizem que não chegou, outros dizem que chegou. Musicalmente, assim, eu acho que as produções são muito bem feitas. O discurso eu acho muito falho, né? Mas ela fez aquela versão de Garota de Ipanema que pegou o mundo, brother. Mas também com Garota de Ipanema pegar o mundo não é difícil, né? Então, mas é uma esperteza, né? É um hackeamento, né? É um atalho bom, né? É uma inteligência dela de pegar isso aí, né? Eu lembro que uma vez me pediram uma opinião, a Record me pediu uma opinião sobre a Anitta e foi fazer uma entrevista comigo. Eu falei, olha, eu não escuto a Anitta, lógico que eu não escuto, mas eu vejo, quando eu ouço as coisas, eu falo assim, bom, legal, tem uma produção legal, muito bem feita. Eu falei, eu acho que se a Anitta puser alguma coisa de brasileiro na música dela, de brasilidade mesmo, ela ganha o mundo. Se ela viu essa entrevista e se inspirou ou não, eu não sei, mas que ela fez, ela fez. Ela fez, entendeu? Legal, bacana. Porque, cara... Tava claro, entendeu? Ela tem os elementos de alguns artistas internacionais que a gente não tinha. Esse apelo pro sexy e tal, do tipo de dança que é feita, entendeu? Associada a cada música, né? Às vezes vale mais a coreografia do que a própria música, né? O clipe, né? Então, cara... Tanto é que essa música que ela alcançou o primeiro lugar é em espanhol, né? A letra é em espanhol. E ela fala as línguas, né? Ela se dedicou a isso. Fala bem, né? Entendeu, cara? Então é mérito dela, claro, cara. Eu não vou ficar discutindo isso, cara. Claro. Pô, se eu tô aqui hoje no escanteio, eu só posso dizer o seguinte, que eu li uma matéria que as músicas antigas estão voltando porque as pessoas estão querendo isso de volta. Isso é uma coisa que a gente vem sentindo. As pessoas estão sentindo falta, né? Eu acho que chega um momento que satura, né? Essa coisa da música superficial, da letra superficial e tal, e a galera vai buscar talvez um pouco mais de uma coisa um pouquinho mais enraizada, uma coisa de sentimento, uma coisa que vai bater no coração, né? Porque o sexual, aquela coisa festa, né, e tal, isso com a pandemia, eu acho que deu 2 anos ali que, pô, você não vai ficar ouvindo em casa no último volume. Sozinho. Pô, rebolando... 2 anos rebolando em casa, né, cara? Não vai. Boa. E aí a galera tava mais introspectiva, ficou todo mundo mais... eu acho que até em números mesmo, né? Eu acho que até vinha algum podcast falando que realmente cresceram alguns gêneros, justamente porque a galera tava afim de ouvir música, canção, né? As letras, melodias, né? E aí cresceu o número de audições, de plays nessas plataformas digitais, né, cara? Até o lo-fi, né? Que é esse movimento do lo-fi, que são aquelas músicas muito calmas, que não interferem em nada no ambiente, porque as pessoas começaram a trabalhar em casa com fone de ouvido, em frente a um computador, mas, pô, o que eu vou fazer? Tem que ouvir alguma coisa que não interfira muito, que cerceie o que vem de fora, mas que também não atrapalhe a minha concentração. E o lo-fi cresceu, 50 milhões de views
100 milhões de views, entendeu? Que engraçado, né? Cara, então sempre vai ter mercado para alguma coisa. Cara, e os espertos chegam primeiro. De música consistente, de coisa mais musical. O que você tem visto uma galera jovem fazendo uma coisa legal? Tem alguma coisa que te toca, que você olha e que você fala, pô, que isso é legal? Olha, cara, se eu te falar assim, por exemplo, que eu gosto de Ana Vitória, você não vai ficar com raiva de mim, Eu adoro. Então eu tá acho bom. muito bom. Então tá legal. Eu acho as meninas talentosíssimas. Eu gosto muito uma dela. Vertente ali, elas têm essa vertente, né, da música brasileira, da canção, da letra, né? Ela e uma tribo, né? O João, o Silva, o Thiago York, né? Uma galera ali, né? Tem um gosto time. do Vitor Clay também. Vitor Clay. Eu acho que é um moleque que tem uma pop, musicalidade, né? velho. Mas eu fui tocar num negócio que eu faço com o Murilo Lima, que cantava comigo na broderia, chama Papo Pop, né? E a gente traz a música desde os anos 60, o pop, desde o comecinho dos anos 60 até o último lançamento. E a gente faz uma coisa que a gente discute com a plateia também. E aí o que aconteceu, cara? Quando a gente foi tocar aquela primeira música de grande sucesso dele, o Sol lá, Ô Sol, vê se me aquece. Né? Musicaço. Cara, quando eu fui tocar no violão e cantar, eu não conseguia. Eu falava... Como assim, cara? Eu não tô sincronizando, cara. Parece simples demais aí e eu quando falei, você vai ver... caramba, cara, que é isso? Aí eu descobri que ele era filho de uma pianista, né? Eu falei, tá explicado. Tá explicado, tem DNA nessa coisa, assim. E aí depois ele veio com uma outra música que ele lançou com o Samuel, não vou me lembrar, mas ele fez uma melodia, cara. Um trechinho de uma melodia, eu falei, cara, isso é melodia de gente grande, cara. Ele fez a Canção pra Lua, né, com Samuel Rosa, maravilhosa. Maravilhosa, sensacional, cara. Muito pop, né, muito pop, pop de qualidade. Então, mas tem um trecho da melodia que me chamou tanto a atenção que eu fiz uma live falando sobre isso, que eu discutia umas coisas assim, né, na internet, e eu falava, gente, olha essa melodia aqui, cara. Muito legal. Não é qualquer um que... Não é uma bobeirinha, entendeu? O cara fez... Se foi uma inspiração que única, não sei. Mas que ele tem talento, eu acho que ele tem. Sem dúvida, então, sem dúvida. E de fora, assim, eu gosto... Algumas coisas já um pouquinho mais velhas, tipo Foo Fighters, eu gosto. Eu gosto de Alabama Shakers, eu gosto... como é que chama? O que lançaram o Drive, o Incubus, eu gosto pra caramba. E até essa galera italiana aí, o Maneskin. Eu gosto... Por incrível que pareça, eu gosto quando o Maneskin canta na língua natal deles, em italiano. Que legal. Eu acho legal, porque fica menos pop, menos internacional, mas me dá uma coisa de, pô, aqui tem uma criação diferente. Legal. Que eu acho que deve ser o que sentem quando ouvem a gente cantando, você entendeu? Cara, Em português. Então eu falo, pô, eu acho legal isso, pô, porque é o italiano, você já ouve com outros ouvidos e sempre parece que vem uma ideia diferenciada. Eu acho legal. Uma banda que cresceu pra caramba, tá aí. Eu não tenho preconceito não, cara. Tenho falta de tempo. Legal. Tenho falta de tempo. Exatamente. E o que você tá fazendo hoje, assim? Tá focado em quais projetos? Onde tá a atenção do Bozo hoje, né? Do multi Bozo Barrete? Olha, eu tenho um negocinho que eu tenho feito, assim, que é esporádico, mas que eu curto muito. Eu pus o pé no freio, eu não atuo tanto, com tanta força que eu atuava antes. Tem gente que me procura, eu vou esmiuçando até ver, artistas independentes mesmo, eu vou ver até se eu vou fazer ou não. Eu ouço, procuro ver se é legal, se não é. Se não for, eu dispenso, né? Porque eu cheguei no momento Você fala como produtor musical. Como produtor. Para você pegar hoje o trabalho, você tem que se identificar realmente. Tem que me identificar bastante. Não é só pela questão financeira e etc. Não mais, graças a Deus não mais. E agora tem uma outra coisa, né, cara? Eu lancei recentemente, quantos meses atrás, já faz uns bons meses, uma música com o Dinho, que chama Fratura, que tô lançando uma nova agora com o Murilo Lima. Estamos em estudo, não sei se vai rolar ou não, mas talvez o Jota Quest vá fazer uma comigo, a banda inteira. Legal. Estamos negociando, Produção nunca se sabe. Ou composição? Composição minha, com eles tocando junto comigo. Já existe essa composição? Já existe. Legal. Já existe há bastante tempo, aliás, que até o Zezé de Camargo queria gravar e eu não quis deixar porque eu queria reservar para mim mesmo. Era uma coisa muito minha, muito pessoal. E não tem nada a ver com sertanejo. Eles queriam gravar porque gostaram da música. E aí eu tenho feito muito isso, estou me dedicando um pouco a isso.
Tenho produzido muito lo-fi. Tá. Muito. Legal. Você produz muita trilha pra Globo, né? Muita coisa, abertura de novela. Me conta um pouquinho dessa vertente aí. Como é que funciona? E publicidade também, né? Também. Puta, inclusive, recentemente participamos de uma grande concorrência, eu com minhas filhas, que ela tem uma empresa, e a gente participou uma grande do agro aí, uma empresa enorme, deu trabalho também, mas estamos ali sempre atuando com isso. Tá. Das coisas de novela, cara, eu tenho assim umas 40 músicas gravadas em novela. E algumas aberturas, né? Umas 5, 6 aberturas, não só na Globo. Tá. Tive abertura na Record, na Tiro e Queda, tive 2 aberturas no SBT. Eu tenho músicas, temas no SBT também. Mas eu tenho uma assim que... Eu gosto muito de uma que o Cidade Negra gravou, minha, que chama-se Negro Rei. Legal. Eu adoro aquela música. Legal. E é da mesma novela de Sim a Moça, que a abertura é minha. Entendeu? Como é que é a abertura de Sim a Mocinha? Moça? Começaram... Tão meiga que nem parece, nascida nesse lugar. Quem grava é o Sai Guarabira. Não. Quem grava? Foi o Leonardo. Foi o Leonardo. Verdade. É coisa louca, porque quando eu completei essa música, eu queria que o Milton Nascimento gravasse, porque era um... Mas foi uma encomenda da Globo pra você? Foi uma encomenda. Eles pediram pra você fazer a abertura. Tá. É porque eu tenho uma associação chamada... Um grupo de compositores que se reuniu, que chama Na Beira do Rio. Tá. Na Beira do Rio. Tá. E é com um dos compositores é o filho do Benedito Rui Barbosa. Tá. E ele era produtor naquela época. Tá. Então ele chegava e falava, olha, nós temos um briefing X, eu tenho que fazer. Essa música foi uma coisa que é muito louca, porque eu fiz originalmente, assim, a moça, a melodia, inclusive o que era o final dela, para um jingle de um produto de papel, que era uma empresa baiana. Certo. Olha que coisa louca. E foi execrado, falaram que aquilo lá não servia. Você já tinha isso guardado? Já estava lá guardado. Isso é uma coisa assim que até eu comento assim, para os novos autores, cara. Às vezes a sua ideia não se encaixou para algo. Ela pode vir a se encaixar para outro algo. Beijo, beijinho, beijão, que foi uma música que eu gravei com Melocoton, lembra daquele boneco da Eliana lá? Melocoton, gravei com o Renato Aragão. E, no final das contas, Larissa Manoela cantou na novela Carrossel e foi um estouro. E virou um hit infantil. Ou seja, você não pode desperdiçar nada que você faz, né, cara? Não. Se eu posso dar um conselho, que eu não sou muito de dar conselho, mas se eu posso dar um conselho para um compositor, cara, isso não serviu para isso? Pode ser que sirva para isso. Tá. Quando eu cheguei com a nova música Sim a Moça, mostrei pro Marcelo Barbosa, ele falou, pô, puta, tá genial, tá muito legal, acho que serve, tal. Tanto que ele queria que a abertura fosse o Negro Rei, que era a música do Cidade Negra. E eu falei, não, mas eu tenho uma outra ideia, eu trouxe essa ideia do Sim a Moça. Aí ele pegou e falou, mas eu não gosto da letra. Eu acho que você não acertou a letra. Só mantivemos o Sim a Moça, porque era o tema da novela. Ele falou, você se incomoda se eu der na mão do Guarabira, do Sai Guarabira, né? Eu falei, cara, como é que eu posso me incomodar de me tornar um parceiro de Guarabira, entendeu? E o Guarabira, por sua vez, desculpa, por Vitor Martins. Vitor Martins, do Ivan Lins. De Ivan Lins. De Ivan Lins. Falei, cara, puta, Ivan Lins, cara. Nós estamos falando de uma obra que é um absurdo, entendeu? O Ivan chamou o Guarabira. O Ivan chama o Guarabira e os dois fazem a letra. Aí trouxeram de volta os pitacos do Marcelo, viramos 4 compositores dessa música, entendeu? A música inteirinha, melodicamente, é toda minha. Tudo, não foi mexido uma palha daquilo lá. A letra é deles, com aquele Sim a Moça, que eu já tinha posto naquele lugar. Aí eu tive a ideia de que Milton poderia ser um cantor, porque tinha aquela coisa da levada meio latina. Que parece meio São Vicente, assim. Exatamente, cara. Daí a referência da minha cabeça, entendeu? Milagre dos Peixes, aquela coisa assim. E a minha esposa, cara, muito mais pé no popular... Aí eu vejo o Leonardo. Olha que loucura, hein, cara? Não, neguinha, Leonardo não. Olha só. Leonardo, olha, eu tô ouvindo o Leonardo, porque ela ouve tudo que eu faço. Cara. Eu cheguei pro Marcelo, falei, putz, tive uma ideia maluca de Leonardo. Ele falou, nossa,
É isso. Boa, velho. Mas eu tenho que contar, cara. Foi pra Globo, Aham. com a gravação do Leonardo, eu ajudei a produzir. Quando chegou lá, os caras mandaram de volta, falando, não, a gente quer com o cara que cantava, que era eu que tinha feito a demo. Ixi. Olha só, cara. E aí? Aí foi que eu falei, não, pera um pouquinho. Agora nós temos que ser pragmáticos. Aham. Nós estamos falando de Leonardo. É. Tava um pouco decaído naquela época, mas é o Leonardo, cara. Então nós temos que ser pragmáticos. Falei pro Marcelo, velhão, vamos entrar em estúdio e refazer a voz dele. Aham. Nós vamos ganhar, o time não vai perder desse jeito. Comigo, o time pode ser que perca. Quem é o tal de Bozo Bar? Quem é esse cara? Esse carequinha que ninguém nunca ouviu falar na vida, entendeu? Sim. Você tem que ser... Claro. Né? Você fala, pô, eu quero que a minha música ande antes de mim, entendeu? Claro. Eu quero mostrar minha música, essa é a minha ideia. Entendeu? E uma semana depois tiveram que pôr no show dele porque era pedido Que pedido maravilha. feito louco. Porque ele não curtiu a música, essa é a realidade. Aham. O Leonardo não era a praia dele, Aham. né? Era muito rebuscada para ele. Entendi. E essa parte do direito autoral, que como a gente está falando aqui, um papo de compositor e para compositores, você, pô, deixou o seu registro, né, como arranjador, como pianista, tecladista, em muitas obras. Tem noção de quantas obras gravadas? Eu recebo pelo ECAD algo um pouco acima de 1.000 obras, mais ou 1000 menos. obras que você botou a mão ali de alguma maneira. Das que faturam, né? Das que faturam, sim. Não, as que não faturam, Não, acho que não faturam nem aparece, né? Não, nem porque elas aparece. não tocam. Mas, pô, 1000 obras que tocam até hoje. Né? acho que é por aí. É muita coisa, É cara. muita coisa, né? Muita Bozo? trilha também, mas... Explica a trilha pra galera. Trilha de novela, Sim. né? De coisas que às vezes não são nem cantadas, né? Sim. São coisas a grande maioria é instrumental. instrumentais. E é ali mas toda vez que é uma novela reprisa, toda vez né, que a novela é exibida num outro país, alguma coisa assim, essa trilha ela toca na novela e você tá recebendo. Eu tô recebendo. A gente tem assim, né? Você deve conhecer, né? É aquela coisa. A Menina dos Olhos são as aberturas de novela. Sim. Que são as É que o que mais todo mundo faturam. quer. É o que mais fatura, que dá um bom dinheiro. Porque toca todo dia, no começo, no final, né? E durante 9 meses, Exatamente. numa audiência absurda, né? Porque o ECAD ele paga proporcional à audiência. Sim. Né? Então, uma audiência, uma abertura de uma novela da Globo, uma novela das 9, você pode multiplicar isso aí por muito, né, cara? Porque é muita gente assistindo. Né? Diferente de uma abertura no SBT, diferente de uma abertura na Record e por aí vai, né? Não que faturem mal. Não, de maneira nenhuma. Mas é proporcional à audiência. É assim, né? Tá aqui Se tem 1 milhão de pessoas assistindo, é um valor que você Exatamente, recebe. sim. Se tem, sei lá, 200 mil pessoas assistindo, é outro valor que você recebe. Só pra galera entender, se situar como é que funciona, né? Isso a gente chama de sincronização. Sincronização. Isso é a sincronização, não é a execução pública. Sim. Que são outras coisas, são diferentes. O que toca na rádio, outra é a execução pública. A sincronização, para você ter uma ideia, cara, na época de Sim a Moça, isso nós estamos falando de quanto, cara? Pelo menos mais de 15 anos atrás. Faturava, cada vez que ela era inserida e era essa sincronização de cada vez, na abertura ali, que tocava 1 minuto, dava coisa de 1.000 e tantos reais, cara. Que loucura, hein? Olha isso daí, somado no total. Lógico que dividido por 4. Tudo bem, mas mesmo assim posso dizer que muita eu coisa. ganhei dinheiro e ganhei dinheiro legal. Que é a Menina dos Olhos que eu falo. Aí tem as coisas assim, os temas das novelas, é o tema do casal, o outro, também pontuam bem. E depois vem a trilha. O que é a trilha? Às vezes tirada do próprio tema, né? Mas só tocado instrumental que serve de BG. De playback, para que aconteça, que dê uma tensão, que dê uma coisa de amor, ou nas novelas, por exemplo, infantis, que eu faço muita coisa também, um pouco de humor, né? Essas coisas assim. Tudo isso são coisas diferentes da trilha em si, né? Sim. Então, a Menina dos Olhos é essa que fatura mais, que a abertura, depois vai decaindo, né? Vai decaindo. Mas, cara,
é assim, pelo volume da obra, eu acabo faturando. Sim. Entendeu? Sim. O volume da obra compensa. Lógico que tem músicas que faturam mais, né? Que aí nós vamos entrar também na execução pública de Fogo, Independência, que até hoje tocam. Sim. Entendeu? Toca em rádio, toca no show do Capital, toca em show de outras bandas, né? São regravações. Exatamente. Né? Às vezes a música é regravada várias vezes, né? Qual que é a sua mais regravada? Acho que é... Não, Fogo não. Puta, eu não saberia te dizer, cara. Sinceramente, eu não sei. Tá. Eu só sei que o Capital agora gravou o DVD que vai sair de 40 anos e tem 6 músicas minhas. Que cara. barato. Entendeu? Cara. Então Quais isso, são? eu acho que tá Fogo, Noite e Dia, que é uma música que não foi trabalhada, Independência, talvez. Não vou lembrar das outras. Tá. Tem aquela Todas as noites são iguais. Os meninos satisfeitos, as meninas querem mais. Essa é sua também? Também é minha. Meia-noite, noite inteira. Essa... 3, 4, 5 da manhã. Como é o nome dessa? Todas as noites. Todas as noites. Essa música é sensacional também, né? Essa foi uma que deu uma abertura pra gente do álbum Eletricidade. Tá. Porque a gravadora queria aposentar o Capital já, assim, sabe? Não deu certo. Tivemos alguns problemas internos, de discussões internas. O Dinho se reinventou, né, cara? Eu lembro que eu vi uma entrevista do Dinho na Playboy, se não me engano, há muito tempo atrás, que ele tinha caído na sarjeta, né, cara? Ele foi pro centro de São Paulo ali, morando ali, o Capital tinha meio que acabado, eu acho que ele tava meio carreira solo. De repente ele, né, no acústico ele deu uma... Sim. Ele se reinventou, né, cara, como pessoa mesmo, né, cara? E o Dinho hoje consegue conquistar uma molecada de 18 anos aí, cara, né? Puta, é sensacional isso, né? É o gatão até hoje. E as suas músicas continuam modernas. Isso é muito bacana, né? As músicas continuam falando pra uma molecada, pra linguagem da molecada. Então, molecada de 18 anos que vai no show do Capital, que a gente vê. Exatamente. Né? E o Dinho é um cara assim, né, que... Pô, isso é público e notório, não precisa se esconder, né? É um cara que se perdeu nas drogas. Sim, ele fala. E que depois ele se reinventou também aí, né, cara? Cara, muito Entendeu? interessante. Tipo isso. assim, acabou. Hoje ele é um cara... Quando eu converso com ele, assim, a gente conversa assim, de quando em quando, ele fala assim, cara, faz 5 anos que eu não sei nem o que é um gole de cerveja. Que legal. Sabe? Que legal. Então ele se reinventou totalmente. Foi acometido de uma Covid muito grave, que detonou totalmente. Não, ele passou uns perrengues, né? Ele caiu do palco, teve uma que ele caiu do palco, que ele também se quebrou, que também ficou mal, né? E depois veio um Covid. Né? É que muita gente critica, o cara não canta nada. Gente, você toca um instrumento, você vai parar de tocar se você quebrar a tua mão, se você... Quando você é cantor, cara, você, em primeiro lugar, você tem que se cuidar. Sim. Ele não se cuidou. Porém, ele teve uma Covid, cara, no momento que a Covid destruía tudo aqui. E ele falou pra mim, ele falou, cara, nunca tive... Ele sofreu um acidente, ele caiu de palco, ele caiu com aquela coisa de esquiar que perfurou o pulmão dele e quebrou costela. Ele falou, nunca senti tanta dor em tudo quanto foi com a Covid. Que loucura. E ele falou, e perdi minha voz. Ele tá em tratamento constante para recuperar a voz dele, entendeu, cara? Mas aí o cara vem e põe o dedo numa ferida, sabe? Assim, tipo, esse cara não canta. Cara, você passou pelos problemas dele? Não. E ele é um cara assim que a reinvenção do ser humano, Dinho, também é uma coisa muito louca. Eu presenciei isso, entendeu? Porque quando você tá num estado alteradíssimo de mente, você é uma pessoa, entendeu? Sem dúvida. E a cocaína é uma coisa... Cara, ela é desagregadora, entendeu? Ao contrário da maconha, que é agregadora, a cocaína é desagregadora. E hoje o Dinho é um cara assim, cara, que é um cara gentil, um cara solícito pra tudo que você for fazer, legal. Cara, sabe? É um cara que te família pra caramba. Família total. Você vê com um cara super família. Super, tanto que o meu primeiro reencontro com ele, depois de muitos anos, ele me mostrou uma foto, porque eu era o família da banda, entendeu? Ele falou, mozão, olha isso aqui, estou com 3 filhos, mostrando com orgulho. Que lindo. Cara, ele voltou ativa. Sensacional. Total, né, Total. Fez uma reviravolta. Vamos que voltou vamos. A ser uma das grandes bandas brasileiras. Tá aí, né, cara? Tá nativa até hoje. Que barato. Tá nativa, é isso aí, cara. Que bom, né, cara? Que ótimo, que maravilha, né? Que bom. Bozão, tem 2 perguntas. Uma acho que você já falou aqui, cara, que a gente sempre faz pros convidados.
Dica para novos compositores seria essa coisa de você acreditar que aquela canção que de repente não serviu, né, num determinado momento, ou não encaixou num determinado repertório, ela pode estar viva e pode surpreender mais na frente. Isso é uma coisa. Tem mais alguma dica para essa... Uma molecada que assiste a gente, que está começando a compor agora, que quer viver de composição, que se espelha num cara como você aí que tem, pô, 1000 músicas, mais de 1000 músicas gravadas, né, cara, né, que te rendem direitos autorais, por exemplo. Você tem uma dica bacana? Então, cara, quando esse Chico Mourão que eu comentei, que foi o cara que coproduziu, foi o produtor e eu fui o coprodutor de Tim Maia, ele chegou pra mim e falou assim, eu já compunha com Arrigo, eu já compunha há muito tempo, compunha música erudita e tal. Ele falou, cara, componha pro mercado. Esqueça um pouquinho do que você é e pense também no mercado. Se você quer viver disso. Entendeu? Porque tem pessoas, cara, que... Eu diria assim, o Dinho. Tá. Ele é um cara abençoado, cara. Porque ele faz o que ele quer, o que ele gosta e deu certo. Tá. Para alguns, às vezes não dá. Tem muito músico que entra na música e vira jazzista, vira não sei o que lá e bababá, e só olha com desdém pro lado dos caras que fazem uma música pop, que fazem uma coisa... E depois eles reclamam que o cara tá bem e que eles estão mal. Tá. Entendeu? Porque não são todos jazz, como não são todos da música pop que se dão bem, mas uma parcela muito maior de um outro lado mais rebuscados se dá pior, entendeu? E o Chico Mourão me fez ver isso, cara. Ele falou, cara, componha. Eu me tornei um compositor compulsivo, cara. Então, se eu gravei 400, 500 canções, eu devo ter composto umas 3.000. Porra. Você entendeu? Que barato. Só pra minha banda Broderia, por exemplo, que você conheceu. Eu que participei. Participou. Somente o necessário. Então. Eu não preciso de muita coisa pra viver. Cara, então, só pro segundo álbum que a gente tava bolando da Participei Broderia. do clipe, né? Exatamente. Eu compus 70 músicas pra tirar 12 por aí, entendeu, cara? Isso eu aprendi no Capital também. Legal. Que a gente só começou a melhorar de novo como artistas quando a gente tinha 50 músicas pra escolher e não... Não aquele repertório ali. Repertório não, vamos fechado. gravar 12, então, pô, temos só 12 e é 12, só isso. entendeu? Então isso é importante. Compor. O exercício da Porque composição. existe uma coisa da dialética, que é uma das vertentes das línguas, né? Que diz assim, que a quantidade gera qualidade. Legal. Isso é muito importante. Legal. Então você acaba fazendo, até que uma hora você vai descobrir algo que é seu, que é muito bom, mas que se adeque ao mercado, né? Para você ganhar um dinheiro também. Tá. E você acaba evoluindo dentro daquele mercado, dentro daquilo que você está se propondo a fazer, se você fizer muito, cara. Ouvir o que os outros têm a propor também, né? Para aguçar, né? a sua mente e... Vou nesse caminho aqui. E ripa, cara. Já cheguei a compor 6 músicas num dia. Maravilha, hein? Entendeu? Não que sejam 6 músicas boas, Sim. mas são exercícios. Sim, claro. E isso é que é importante. Maravilha. A outra é, com a música que você gostaria de ter composto, que não é sua, mas você gostaria de ter feito. Facílimo. Sabe o que é isso? Qual é? Não consigo mais me concentrar. Do Capital, Pô, lembra? lembro. Vou pedir alguma coisa para melhorar. Já estou vendo a TV como sob um leve desespero. Isso é Louro Jones também, não é? Também, cara. Louro com isso é Dinho, não lembro. Eu acho que são eles no começo de Sob um correr. leve desespero. Cara, com certeza que me leva daqui. Sem a menor dúvida. É boa demais essa música. Essa música é uma delícia. Quando eu vejo Lobão que execrava a Capital, pegar leve desespero e falar, eu vou regravar isso agora, porque a música é muito boa, se rendeu àquela música, eu tenho certeza que é uma puta de uma música. Pô, cara. que maravilha. É muito legal, facílimo. Meu irmão, quero dizer que foi uma honra gigante pra mim, cara. Que legal. Eu espero que muita gente assista esse papo, porque a tua história, ela merece ser contada, merece ser compartilhada, porque é uma história muito rica e você
escreveu capítulos muito importantes da música popular brasileira, bicho. Pô, obrigado, então, assim, pra nós aqui, na Mira do Hit, uma honra imensa te receber. Te agradeço ter vindo, o teu tempo. Eu sei que você, pô, é correria, é família, é neto, é filho, né, tá se desdobrando, tá um pouco em São Paulo, tá um pouco fora, né? Nesse momento, mas eu sei que, pô, pra gente foi muito importante trazer você aqui, poder contar, que isso é uma coisa que vai ficar eternizada aí pra gente. E muita gente, tenho certeza que muita gente vai beber dessa fonte, vai se inspirar, muito compositor novo, uma galera nova vai usar você como referência, vai te pesquisar, porque eu acho que é assim que tem que ser. Eu acho que a gente tem que contar as histórias das pessoas que realmente fizeram história na música brasileira. A gente não pode deixar isso se perder, né? Legal, e hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor, o podcast, né, a internet, e histórias inspiram novas histórias, né? Então, Bozão, obrigado de coração. Você é um gênio, cara. Maninho. Obrigado. E você... Obrigado. Nós temos que prometer que nós vamos fazer uma música. Pô, tá documentado, hein? Estamos se devendo há muitos anos. Vamos fazer essa música juntos? Vamos fazer um hit. Vamos fazer, se Deus quiser. Na Mira do Hit. Vamos que vamos. Obrigado, meu irmão. Beleza, valeu. brother. Obrigado, galera. Valeu. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Muito importante vocês jogarem todas essas histórias que a gente está contando aqui pra frente, porque a gente está fazendo esse podcast aqui de coração e é justamente para poder vocês terem material, inspiração para poderem fazer o som de vocês. Tamo junto. Até o próximo Na Mira do Hit. Valeu.